Sejam muito bem-vindos, amigos do esporte. Está no ar pela Rádio Fritura 107.1, radiofritura.com e ao vivo no nosso canal do YouTube, mais um Arquibancada. Aê! Eu, Luiz Cucão, estou aqui com os meus amigos de sempre da bancada. Vou começar pelo back central, então, hein? Thiago Freitas. Tamo aí, tamo junto. Tudo bom? Hoje eu vim pra dar com os pés no peito do Medina, hein? Famoso amigo do Diego Costa. Amigo Opa. do Diego Costa. Faz o cover oficial. Tamo aí. Vamos na meia. Hoje eu vou colocar de meia porque a Camila não tá, hein? Você entrou no lugar dela, hein? É? Camisa 10, estilo Ailton. Ailton Boletom? Isso, esse mesmo. Henrique Medina. Boa tarde a todos. E já vou dando logo no peito, já que ele falou que ele veio pra debater comigo. Paulo Roberto não tem futebol pra jogar no Corinthians. É, se não fosse ele. Ai. Incorporou o Thiago hoje. Se não fosse ele. Bom, e aí, estamos aqui também com ele, o nosso camisa 9, craque do FIFA 17. Olha aí. Muito boa tarde. Key Fernandes. É nóis, tamo aí. Tamo aí? Hoje, esse final de semana eu vi futebol, hein? Agora sim, hein? Milagres Como que era acontecem. o trocadilho lá? Vou fritei de assistir futebol. Friteiras de futebol, aí. É isso aí, vamos começar agora o nosso Arquibancada Geral falando de notícias do mundo da bola e de outros esportes também. Palmeiras tem interesse em Diego Souza. Quando que é novo? Palmeiras e Esporte? Será que já na próxima rodada? Igual com o Richarlison. Caso Richarlison? Eu ia falar a mesma coisa, o Palmeiras tá de sacanagem, né? O Palmeiras tá de sacanagem. Vai trazer o Diego Souza, cara. O Corinthians pega o Botafogo na próxima rodada e depois, pelo Brasileiro, tem o Palmeiras. Será que eles vão fazer proposta pro Rodriguinho e pro Romero? Provavelmente. Certeza. Com certeza. Provavelmente. Eu gostei de um tweet sobre o caso Richarlison, um tweet do grandioso Silvio Luiz, né? Aquele olha no lance. Ele falou assim: eu acho um absurdo tal, o caso do Richarlison. O Palmeiras tá sendo, né, no mínimo aí. Uma palavra ruim, eu perdi agora o que eu ia falar. Não tá sendo coerente, essas coisas. Sim. E aí, Antiético. Isso. No mínimo antiético o Palmeiras tá sendo. Ele fez um tweet, né? E aí o cara comentou assim: cala a boca, Silvio Luiz, não sei o que. Daí ele respondeu, cara, vai tomar no seu U. O Silvio Luiz é a melhor pessoa, cara, no Twitter. No Twitter, Sigam o cara... ele, @Silvio Luiz, é muito bom. Eu sigo ele é muito espontâneo. ele é a imagem da paciência no Twitter. Exatamente. Ele é legal mesmo. Você acha que Diego Souza tem espaço no Palmeiras, Thiago? O banco é grande, né? O banco é grande, exatamente. O banco cabe, O né? banco é Não, grande. cara, eu acho Na que verdade, a acharia. Crefisa já está pagando um novo banco de reserva pro Palmeiras. Mas peraí. O Palmeiras não fez essa proposta pro Diego Souza. Por que é o Diego Souza no time? Não fez, cara. Não fez. O Palmeiras tá de sacanagem. O Palmeiras Será? tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ou já tá de saco cheio com o Borja também, ué. Cara, eu não acredito, não. Então, mas o Eu Diego não- Souza, ele atua em que posição hoje no esporte? Ele é atacante, né? Ele mudou Não, a ele posição dele. Ele é meia, atacante. O Lucha ponta. não utiliza mais ele como... Quando o Lucha chegou, ele não tá sendo mais o 9 que ele era, igual foi convocado. É porque tem o André Balada Então, agora, né? o Lucha tá jogando o André. E o Diego tá estilo Wayne Rooney, que a gente sempre Sim, conversa. sim, Tá o aquele ponta, homem né? atrás do Sim. centroavante. Cara, eu sei lá, se ele fosse pra ser armador, eu acho que ele encaixaria perfeitamente no Palmeiras. Agora, nessa posição, ali tem muita gente, né? Tem Keno, tem Roger Guedes, eu não sei. Sim. Mas como armador, no lugar do Guerra, ele jogava fácil no Palmeiras. Então, né? Eu que falando mal do Guerra um monte, mas falaremos mais sobre o Palmeiras, mas né? o Guerra, quanto mais você fala mal dele, ele... Falam mal dele toda vez, ele fez um gol na rodada passada e agora fez 2 nessa, né? O Guerra tá jogando bem, cara. Tomara que volte a jogar, porque o Palmeiras realmente não tem armador. E nessa, realmente, o Diego Souza poderia suprir isso daí, né? O Diego Souza ele não joga de armador, né? Faz tempo já. Ele Então. é um 9, né, cara? Ele é um falso 9. Ele joga em todas as posições que colocarem ele. Ele joga... Se bobear, ele já foi pro gol, não já? Já. Ele pegou um foi, pênalti. Então, ele já foi pro gol. Ah, é? Ele pegou Já. um pênalti como goleiro. Pô, Já. aí Ele já sim. Na foi época que ele pro jogou no Vasco, acho que ele foi pro gol uma gol. Não vez. sei, cara. Não, Foi. foi pelo esporte mesmo. Foi pelo esporte? Eu sei que ele pegou um pelo pênalti. Fluminense. Pelo Fluminense, ele foi pro gol.
O Diego Souza, ele é sensacional. Ele é um bom jogador. Fluminense ou Sport? Aí, eu acho que é Sport mesmo. Eu não lembro, eu nem foi o Vasco. Joga no Google. Diego Souza defende pênalti. Pronto. Ele é um tremendo jogador. Ele é o falso 9, como Medina falou. Ele é um ponta esquerda, um ponta direita, porque ele bate bem com as duas pernas, eu acho. E um belo atacante. Pois ele é bem versátil, mas ele deu uma entrevista pro nosso glorioso canal Desimpedidos ano passado, falando que vai aposentar no esporte. Que já por ele, já tá certo. Ele tem que cumprir, acho que, se eu não me engano, é até final de 2019 o contrato dele com o esporte. E ele aposenta no esporte e quer morar em Recife, tem... A família dele é bem adaptada lá. Ele criou vínculo com o esporte, né? Com a cidade também, ele tá bem lá, né? Sabe quando você faz uma bela de uma M3 pontinho e você consegue se recuperar dessa... Sim. Foi o que aconteceu com ele. Então... No caso de ele ir pro Fluminense, saindo do esporte... Não deu certo as coisas no Fluminense. Ele voltou com o rabo entre as pernas, humildaço, pedindo desculpa pra todo mundo e falou: agora e outra coisa, no esporte, ele é rei lá. Todo mundo gosta do Diego Souza no esporte. É igual o André Balada, né? Sim. É igual o André Balada. André Balada é rei lá. Então, só que no Palmeiras, a vida dele ia se tornar um estresse. E também acho. Pra altura que tá a carreira dele, seria um estresse desnecessário, eu acho. Aqui, ó, foi pelo esporte mesmo que ele foi pro gol. E ele pegou o pênalti, né? Na verdade, ele não pegou o pênalti, ele fez 2 defesas difíceis no final do jogo. Ele não pegou o pênalti? Não. Eu acho que quem pegou pênalti foi o Felipe Melo, cara. Foi no Galatasaray, né? Foi, é verdade. Aí no final do jogo, ele tava pelo esporte contra o Flamengo. No final do jogo foi aquela entrevista que ele deu, que ele falou que o juiz prejudicou o esporte e 87 é nosso. Ele gosta de... Até que ele usa a camisa 87, né? Ele pegou afeição pelo esporte e eu acho que o esporte fez bem ao Diego Souza, de verdade. Eu acho que o futebol do Diego nunca foi ruim. O futebol do Diego nunca foi ruim. Ele jogou muito bem no Palmeiras. Vocês lembram do gol de meio de campo que ele fez? Não, foi a melhor passagem dele no clube, foi o Palmeiras 2008. Ele jogava muito bem. Aí depois ele foi pro Vasco, jogou muito bem no Vasco também. Sim. Teve aquele lance lá dele com o Cássio na Libertadores, mas que nem foi demérito dele. Não, claro que foi mérito total do Cássio, porque o Cássio esperou até o último segundo. E aquele time do Vasco, se passasse, era um grande candidato a título também. Sim, porque tava muito forte. Sim. E depois foi pro esporte, fez uma fase sensacional no esporte e veio pro Fluminense. O Fluminense não foi bem, porque eu acho que o Fluminense nem tinha elenco também pro Diego Souza encaixar. E depois voltou pro esporte e continua sendo... Quantos anos o Diego tá? Uns 32? Ele deve ter uns 32, Quanto 33. tem aí, Medina? Uns 32? Só um minuto. Por aí, cara. Ele não é novinho, não. Então, e eu acho que a melhor opção pra ele hoje é ficar no esporte. Sem esse lance de assédio do Palmeiras, primeiro porque é o que eu falei, eu acho que é sacanagem total do Palmeiras fazer isso. Eu vi aí o pessoal falando, mas que o Palmeiras tem dinheiro, que o Palmeiras tem 32. 17 de junho de 85, 32 anos. Pois é, cara. 85, nossa, só 3 anos mais velho que eu, já ganhando rios de dinheiro. Aí, se eu tivesse virado jogador de futebol, viu? Tá vendo? Ai, meu Deus, viu? Se você soubesse jogar bola, né? Filho, vocês nunca me viram jogar bola, viu, meus amigos? Precisa marcar a peladinha demorou. da arquibancada, hein? Né? Demorou, lateral direito aqui, se tiver algum ouvinte aí, ó, bom de bola, pode mandar mensagem pra nós. Contra a gente que é mais da hora. A gente filma e coloca lá no YouTube. Partida do pessoal da Rádio Fritura contra convidados. Sim, não, mas o camisa 9, artilheiro, velho. Melhor pivô, único pivô possível. Verdade, hein? Cucão, você cruzou pra ele, é caixa. Porra, centroavante, camisa 9, quando eu aguentava jogar bola. Bom, mas... Ó, eu viro meia pra você ser centroavante no nosso time, hein? Olha, tomou choque. Nossa. Que fase. Não pode parar, vamos. Que fase. Tá sangrando, não tem problema, não pode parar. Vamos continuar. Continua com derrame e tudo, só vai. Vamos lá, Lusa não se classifica na Série D e não tem divisão para jogar ano que vem, hein? Que pena, Fechou as portas. O que aconteceu com a Portuguesa? E além da crise financeira. E o Paraíba lá, ó, ele vai jogar onde agora? Como que é o nome dele? Marcelinho Paraíba? Pois é. Que foi pra tá na Portuguesa, né? Cabelinho. Ele já jogou lá no São Paulo, no Vitória, ele era um bom jogador. Esse cara só não é mais rodado que o Túlio Maravilha, velho. Eu acho que não mesmo, cara. Que de resto. Acho que não mesmo. E o Bill também, hein? Que o Bill? O Bill.
Kill Bill. O Bill. Kill Bill. Kill Bill. Nossa, só uma piada desse cara. O Bill, ele é rodado também, hein? Cucão, toma sede aí, já... Kill Bill, não. Chega Bill, de velho. falar de cara ruim, pelo O amor Búfalo. de Deus. Bom, é difícil, né? E a Luz é que demorou pra se erguer, mas se ergueu, ficou jogando vários anos na Série A. Só que daí, depois daquele episódio... Exatamente, do advogado do Fluminense. Do advogado do Fluminense, acabou... Aí ele foi de uma divisão pra outra, caindo, O Fluminense despencando, acabou. né? O Fluminense acabou com a vida da Portuguesa. Acabou, porque se não fosse o Fluminense, a Portuguesa tinha ficado na Série A. Sim. Não sei se tinha sido rebaixada no ano passado, Não, né? não, isso aí Ano foi retrasado. outro. No outro ainda? Não Isso aí sei foi 2012. como falar ano. Então, não sei como ficaria. Mas eu acho que a Portuguesa tinha se saído bem porque tava com um time legal. Se eu não me engano, quem era o atacante da Portuguesa? Não era o Edno? Sim, era o Edno, Edno, né? e tinha outros jogadores Tava também. com timão a Portuguesa. Mano, Não, mas era tava brigando pra não ser rebaixado. Mas era um mas time que... Terminou em 16º, ali tinha um timão, né? timaço, né? O Fluminense acabou com a vida da Portuguesa. E já entra naquela outra questão aqui que a gente já falou aqui, Cucão. Por que as pessoas, por que esses empresários aí que gostam de patrocinar o futebol não vão atrás, não dão uma força? É má administração e tem muita Exatamente. dívida. Vai É pegar igual um Guarani. caminhão de dívida lá. É o que eu ia falar também. Tem muita dívida, tem o problema da má administração. Teria que ser uma pessoa disposta a comprar o clube. João Dória. Sim, é mais fácil o cara sério. Patrimônio opção. cultural de São Paulo, português. é mais fácil o cara uma começar opção. do zero, como um Red Bull da vida, assim, do que comprar a Portuguesa, cara. Por empresário é muito Nossa, mais fácil. É. E que dó, eu fico falando disso porque é o que eu falei pra vocês já. Eu sou saudosista, eu gosto de falar da Portuguesa, gosto de falar da época que eu assistia futebol nos estádios. Pô, o Canindé. Eu assisti morro de vontade Portuguesa. de ir no Canindé, cara, Cara, assistir jogo lá. Portuguesa e Corinthians lá era jogão. Era jogão. Vocês eram... Eu era moleque também, mas vocês eram um pouquinho menor que eu. A gente era neném quando você era moleque. Vocês Ô, eram tio. um pouquinho menor. Calma, tio. Já que português Não é e assim Corinthians era também. jogão. O Key mesmo era nem tinha pequeno nascido mesmo. quando você era Não, moleque. viu? Mas era jogão. Era jogão. Assisti Palmeiras. Eu já assisti Me Palmeiras respeita e que eu vi Portuguesa. Vampeta jogar, tá? Me Eu já vi- respeita. Não. Ixi, se eu falar os que eu vi jogar aqui, não Birubiru, Casagrande. Casagrande, Baltazar, mais. Sócrates. Não chega tanto. Mas, Vladimir. mas eu tive... Zé Maria. Mas eu tive a oportunidade de ver um cara Ademir da Guia. um cara do naipe do Raí jogar. Eu tive a oportunidade de ver. Quem? Raí. Eu vi o Raí jogar. Um jogo do Raí. Em 95. 95, Ah, o ano que eu nasci. 96. 95, 96. Falei? Eu avisei. Quando ele era moleque, você não tinha nascido. Eu era criança, meu pai me levou pra assistir lá em São Paulo. Eu vi o Raí jogar, cara, e eu lembro até hoje porque foi um negócio legal, porque o Raí naquela época era um tremendo Cara, jogador. a única imagem que eu tenho do Raí é aquela final do Paulista absurda Que lá. susto, que susto. Eu achei que você ia falar dele com o Zeca Camargo, cara. Gente, Nossa, Que o pessoal susto. tá afiado hoje, hein? Eu nunca vi isso daí, não, Eu cara. achei que você ia falar. eu vi. Raí não é aquele cara que perdeu 2 pênaltis pro Dida no Campeonato Brasileiro? Essa é outra imagem que eu tenho. Ó, quem eu vi jogar? Raí, Edilson Capetinha, Paulo Nunes, aquele cara das tranças do Palmeiras lá, o Oséias. Oséias, eu vi jogar. Evair. O Evair, não lembro do Evair, é da época? É, eu acho que eu tá lembro moleque. eu só lembro dos caras mais icônicos, Eu assim. tive- Ô, tive- louco, Evair era o filho do vento. Eu tive o prazer de ver Edmundo e Romário jogar. Euler, o filho Bem do vento. velho, mas eu vi. O Vampeta, Quem? Edmundo e Romário. Você viu? Teve um aniversário meu que era Corinthians e Palmeiras e a festa foi temática do Corinthians, né? E aí, beleza. Foi 3-0 pro Palmeiras, 3 gols do Edmundo. E no final da entrevista ele falou assim: pra que você dedica esse gol e tal? Daí ele falou: pra mim mesmo, hoje é meu aniversário. Eu faço aniversário no mesmo dia que o Edmundo. Ah lá! E ele fez 3 gols no dia do meu aniversário. eu Que presentaço! Obrigado, Edmundo. eu tenho camisa do Vampeta autografada, Olha aí. de 90 que era a Batavo? Calunga. Calunga. Que era a Calunga e na frente o patrocínio Master era, se eu não me engano, a Pepsi. Não, Quê? caramba, eu não lembro se era a Pepsi. Do que ano? 98. É Batavo. 98 Não era era Batavo. Excel.
Não era Excel. DDD. É. Não era, gente. 98? Não era Excel? Samsung também. Era Pepsi ou Samsung. É Pepsi. Pepsi vem em 2002. É que eu não Na lembro. Pepsi é mais novo, Não, cara. Não. A camisa ou é Pepsi... Eu vou tirar foto e mandar Columbus, pra vocês. não é Columbus? Não, Vermelha? Peraí, qual ano? 98, 99. Foi É a final. Excel. Era Excel Vai e com o pai. Embratel. Vem pro Sim, pai. Vem é pro época pai. do Neto, cara. Um ano foi Excel, de 98. Era É o Neto. Aí Posso depois estar virou inventando. Embratel. Tanto E depois é que era Embratel, que era esse aquele DDD lá. Esse patrocínio do lado era a Calunga. Gostei porque pra quem não é corintiano tá interessantíssimo esse tá papo. aí. interessantíssimo. Nossa, agora eu lembrei. Ele é do Vampeta? É. Nossa, ele tem a camisa do ano do rebaixamento, velho. De 2007. É, que tinha Columbus do lado. Não. Tinha... Não, Gente, Cucão, não. É da do Samsung, Vampeta. É, que o Vampeta tava no ano do rebaixamento. Ele tava. Mas 2007 era Samsung. Foi essa época Ele que eu tava, lembro do mano. Vampeta. Ele tava. 2007 era Samsung. Eu acho que eu apaguei. Eu acho que era a Cara, Samsung cê- 2007 vocês eu tenho pararam- antes, 98 99. Depois eu vejo Vocês lá. pararam pra Depois a pensar gente que esse ano conversa. faz 10 anos do rebaixamento do Corinthians? Faz. Verdade, né? Verdade. E tudo que a gente conquistou em 10 anos pra cá, cara. Rapaz. Vai ter festa? Ô, louco. Viu? Ó, vocês Não, falaram de peraí, jogar peraí. bola, peraí. Camila Andrade falou, vou jogar muito. Ela joga? É, ela É, falou que mas joga. É, vai. Mas ela não vem ela- nem pro programa ela por causa tá- de um torcicólogo Ela que quer tá jogar aguentando, bola. Vai jogar bola, Parece- exatamente. Vai tomar um carrinho, só É pra o largar a mão do celular. Roger Chinelinho lá, né? O Roger Galisteu. Ah, eu boto fé na Camila, hein? Você- Vou dar várias canetas nela. Vocês falaram que a gente só tá falando de São Paulo e entrou nesse de Corinthians entrou nesse assunto aí, sobre enfim, eu só queria falar do que aconteceu entre o acho que presidente de marketing do São Paulo e o Roberto Andrade, que o presidente de marketing falou que Diretor a de gente futebol vende de São Paulo. a gente vende muito melhor que o Corinthians. Aí é verdade. Roberto Não, beleza, debateu. beleza, pode vender, muito melhor. Não Mas precisa falar isso, mas é melhor verdade. elenco, Vinícius Pinotti. melhor elenco, melhor vitrine, beleza, pode ter, mas o Roberto Andrade falou, então a gente se preocupa em ter o melhor elenco. É só ver o que a gente conquistou nesses últimos 10 anos. Ah, E aí? então, O é São aquela Paulo coisa. conquistou uma Sul-Americana. É aquela Ele coisa, dá provocou, toma, né? Provocou, Sabe, ó, porque toma. o Tigres não voltou pro segundo tempo. Pois é, É. pois é. Não, o que São Paulo vende mais isso é fato. Vende É. mais Não, e vende beleza. melhor ainda. Não, inclusive. beleza, pode vender, mas e aí? Não, mas Não, vai ficar cada assim. um tem as suas glórias, né, cara? Vai Você- aparecer você- no noticiário pra isso, pra Cada gente um tem divulgar um- quem tá saindo. Mas ele fez isso justamente pra tirar o foco do time, porque É? esse cara aí, fala pra você, é um fanfarrão igual o senhor Henrique Ô, Medina. Thiago, Viu? cada um comemora os seus títulos, cara. Você ergue caneco e os caras comemoram pode jogador ser. vendido. É. Deixa eu falar um negócio. Olha aí. Na sexta-feira eu vi que vocês estavam falando de Fórmula 1, cara. Sim, Sabe. vamos falar agora, A gente vai inclusive. falar agora. Aí. Show de bola, cara. Vamos Show de falar bola. sobre Olha lá, Fórmula 1 então, hein? Você acha que ele vai falar Ó, o quê? show Cê acha de que bola ele vai na falar o Fórmula quê? 1. É Não, show, acho que show ele de vai falar roda. o quê? Não, muito legal. Show Não, de roda. Eu vi uma comparação sobre Olha lá, ó. Ayrton Senna e Olha Alan lá. Prost, velho. Aí. Sim. Sim. Mas você viu o Prost correr? Vi. E aí? Vi o Não, mas você não mesmo gostou? pouquinho- Você não acha válida a É comparação? pertinente, total pertinente, Eu cara. achando que o assunto Fórmula 1 ia entrar pra gente falar do É final de todo- semana, não é? É total pertinente. A disputa de Alan Prost e Ayrton Senna acho que foi uma das disputas mais interessantes da Fórmula 1. Não, então, eu levantei a pergunta no dia aqui e tal, só que o Thiago é meio doido, ele falou que o Alan Prost... Na verdade, cada época Não falei. teve uma... Eu não falei. Não O falou, senhor né? não coloque palavras na minha boca. Eu não, Não falei. falou, eu não falou. Fiquei em dúvida porque Eu é uma sei, eu sei, eu comparação sei. muito boa. Eu sei. Alan Prost e Ayrton Senna foram os maiores pilotos da época e até o ano de 2000 e tanto, quando o Schumacher começou a ganhar os títulos dele, era uma comparação total válida. Eu tô enchendo seu saco, para de Total, apertar meu só- braço, desculpa. Não, filho, aqui é com E... pé Que no isso, peito. hein? Não, mas é... Você lembra daquele... Não, deixa o Medina falar agora que eu Já quero. Eu vocês quero falaram ver de rivalidade de Fórmula 1, assistam aquele filme lá que tem o Thor lá, Rush. Rush, Esse filme é bom. que é o filme do Tem Nick, tem da rivalidade Netflix, entre Nick Lauda e esse cara que o Thor faz. Tem no Netflix, ó, esse filme é muito Tem bom. outro Muito filme demais bom. esse filme. Tem outro filme muito bom também, mas O depois que a eu gente fala. lembro Deixa quando o a gente Medina fala falar. sobre Alan Prost e Ayrton Senna, que eles disputaram 2 títulos diretos da Fórmula 1. No primeiro ano, o Ayrton Senna só não poderia pontuar, né? E se ele não pontuasse, Alan Prost era campeão. Alan Prost na primeira curva vai lá e solta o carro em cima dele, né? Né? Aí ele ainda volta, ele consegue voltar, ganha a corrida, mas eles dão como se o Ayrton Senna tivesse jogado o carro em cima do Prost. Tanto é que O nessa. Prost é campeão. Não, Tanto não é. é, foi por causa que Não, quando não na foi- batida o carro foi pra zona de escape.
Aí ele fez os caras empurrar o carro pra dar no tranco e ele voltou pela área de escape, não pela pista. E ganhou a corrida. Ganhou a corrida, passou todo mundo, ganhou a corrida, daí chega lá, os caras garfaram, falam, não, você não poderia ter passado por ali. Mas aí no ano seguinte, eles disputam novamente o título, aí o Senna joga o carro em cima dele, No né? Japão de novo, cara. Tanto é que era sensacional. Tanto é que nesse ano anterior a esse primeiro ano que você falou, o Senna fez uma corrida histórica. Foi pro box, saiu da 22ª posição e parou em primeiro lugar. Se eu não me engano, foi em Monza essa corrida. Foi em Monza. Parece que ele tava com o câmbio quebrado? Foi em Monza. Teve uma que ele tinha 3 marchas só. Foi em Monza, se não me engano. Ele tinha a primeira, quinta. a quinta e a sexta marcha apenas. Ou foi em Monza, não sei bem que Monza é Itália. Foi em Monza ou foi o outro percurso lá que eu esqueci? Tem boatos. Foi a melhor corrida. No documentário do Prost, tem boatos que eles se encontravam em bar, essas coisas assim, ele saiu no soco, cara. Olha, ele e o Prost, eles não podiam se ver na rua, que eles tinham que ter segurança e tal, eles saíram no soco mesmo. E aí entra outra questão que eu vou falar já da Fórmula 1 já que a gente já tá na pauta pra falar sobre da corrida do final de semana. Vocês assistiram? Ficaram sabendo o que aconteceu? Claro que Da treta do Vettel com... Não, mentira, não vi. Com o Hamilton. Vocês não ficaram sabendo? O Vettel fez quase a mesma coisa. O Hamilton, estavam com safety car na pista. O Hamilton, ele reduziu a velocidade. Sabe-se lá por quê? Eu creio que não foi intencional. Porque realmente estava numa curva fechada, só que aí ele reduziu um pouco mais, o Vettel veio e bateu atrás. Aí o Vettel ficou irritadinho, foi pro lado, reclamou e jogou o carro pra cima do Hamilton. Procurem essa imagem, é legal ver, porque faz tempo que não acontece isso na Fórmula 1. Rolou até um dedo na câmera. Então, mas aí rolou. Outra coisa que eu falo é que a Fórmula 1, eu acho que desde então não tem disputas tão acirradas quanto essas agora que teve nos últimos 3 anos, que foi o Hamilton e o Rosberg, que foi demais porque os caras eram melhores amigos da Fórmula de acesso, que eu não consigo lembrar o nome. E depois não se falavam mais? Exatamente. É Fórmula 3, eu acho. Fórmula 2, né? Daí Fórmula 3, né? Então, é isso mesmo. Eu não sei, eu não consigo tipo lembrar categoria de base, falar. um negócio assim. Eu sei que eles eram amigos desde a época do kart, aí chegou pra correr pra disputar o título na mesma equipe, tiveram uma rixa ali, brigaram, enfim, o Rosberg ganhou o título e se aposentou. E agora esse ano eu acho que a treta vai ser o Vettel com o Hamilton. Os dois são excelentes pilotos, o Vettel é um piloto que desde o Schumacher a Fórmula 1 não tinha nenhum piloto que poderia chegar ao nível do que o Schumacher foi. Eu acho que o Vettel chega a esse patamar. O Vettel e o Hamilton. Eu acho que é muito relativo. Se a Ferrari continuar do jeito que ela tá esse ano, porque esses últimos anos foi feio. Eu acho muito relativo, porque depois da era Senna, os carros mudaram muito. Sim. Então hoje, você não precisa ser o melhor piloto. Não. Mas você precisa ter o melhor carro. Sim. Agora, eu quero ver piloto largar lá atrás, em Mônaco, com uma Lotus. Onde né? não tem espaço pra ultrapassar. Exatamente, com uma Lotus na chuva e ganhar a corrida como Senna fazia. Hoje em dia é mais disputa das montadoras do que dos pilotos. Sim, o Schumacher, ele era um bom piloto, mas tinha um carro excelente. Mas o que era o legal do Schumacher? É que a Ferrari, na época dele, num circuito qualquer, fazia 1:16. Era o tempo que todo mundo fazia nos treinos, por exemplo, treinos classificatórios. A marca é 1:16, alguma coisa e tal. O Schumacher lá e baixava pra 1:15, 1:14. Tanto é que vários recordes de pista são deles até hoje. Ele tirava o máximo do máximo possível do carro. Então, isso que pra mim que o transformou num grande piloto. Claro, o carro muito bom, mas se a gente for falar de Ayrton Senna, de Alain Prost, Niki Lauda, esses caras eram pilotos, porque os carros eram muito próximos um do outro. Sabe? E ali realmente era no braço. Era piloto correndo, ganhando a corrida como o Senna ganhou, faltando marcha. Era piloto segurando o carro na chuva. Sabe quem era um excelente piloto que eu tive o prazer de conhecer ao vivo? Quem? Emerson Fittipaldi, cara. Ah, é? Ele era um excelente piloto. Ele foi bicampeão, Foi. Ele era um excelente piloto e ele era um cara desse naipe que você tá falando, Medina. Ele é um cara que tinha braço, que conduzia um carro. Tanto é que ele correu esses tempos atrás aí, velhão. Se eu não me engano, na Fórmula Indy, ele fez umas corridas lá, umas voltas lá. E as voltas foi sensacional. Foi sensacional. E o cara tá com, sei lá, quantos anos? Quase, 80 anos, sei lá. É muito bom. Mas hoje é muito marketing em cima da Fórmula 1, porque
São os carros, né? Hoje já não tem piloto. Pra vocês terem uma ideia, né? Rubens Barrichello conseguiu chegar à Fórmula 1, cara. Não, mas o Rubinho, na época dele... o Rubinho vai dar polêmica, que eu gostava dele. Eu gostava dele também, cara. Eu também gostava do Rubens. O Rubinho, cara, aquela parada dele deixar o Schumacher passar lá e tal. Esse é um dos caras mais fracassados. Mas falando em esporte, é fracassado. O Rubinho representa o brasileiro. Não é fracassado. Brasileiro é tonto. Ele não desiste nunca. Não, Medina. O brasileiro vai lá e deixa o alemão passar. Não é, cara. O cara tava fazendo o papel dele. Aí depois sobe no pódio lá no lugar do primeiro, né? Claro, os pontos já tá pro Schumacher, ganha o troféu e pra ele tá tudo bem. Tem que ter personalidade. Tá, Medina, mas aí entra... Chega pro Ayrton Senna e fala, você vai deixar... Mas aí entra a equipe, Medina. Entra a equipe, entra a pontuação do campeonato. Mas você tá correndo... Por isso que ele nunca ganhou nada. Mas, Medina, você tá correndo numa equipe, já diz o nome, é uma equipe. Se você não tá melhor, mas é assim, cara. Não entra pra perder nem no Paroímpar. O Medina é aquele cara que chega na final do campeonato, ele dá um carrinho no capitão do time dele, pro cara contundir, só pra ele poder ganhar a taça. Sim. É justo? Sim. Sim. Mas... Tá vendo que no treino, que esse cara é? Faz no treino pra não dar na cara. Eu não concordo com o fato de você falar que o Rubens Barrichello foi fracassado. Fracassado. Não é fracassado. O que ele ganhou? Não é fracassado. Ele ganhou várias corridas. Não é fracassado. Não é coisa fracassado. que o Felipe... Ele ganhou corrida quando o Schumacher já tinha sido campeão com 3 corridas de antecedência. Mas quando ele foi pra Honda... Quando ele foi pra Honda, ele foi mandou muito bem na Honda. Foi muito bem na Honda. Ficou na sombra do Button. Ajudou. Não. O Rubinho... Não, o primeiro ano foi do bom Rubinho. pra caramba no kart. Na Brown GP. E agora ele tá muito bem. Quê? Na Brown GP, quando ele saiu... Cucão, você não ajuda também a defender o Rubinho. Foi a Honda. Você não ajuda a defender o Rubinho. Mas foi a Honda e depois foi a Ele foi Brown. vice-campeão na Brown GP? Ele foi vice-campeão. Nem lá ele foi campeão. Eu nem sei o que é Vocês estão de isso, brincadeira. Quando ele saiu da equipe, o Ross Brown... Ross Brown era o... Pessoal, calma aí. Ele Tá nunca todo mundo ganhou falando ao nada. mesmo tempo. Tá tudo... Ross Brown é o cara, o técnico, o engenheiro do Schumacher. Sim, que era da Ferrari. Isso, ele saiu da Ferrari e montou a própria equipe. Eu lembro disso. Chamado Brown GP. Sim. Aí contratou o Rubinho E o Button. O Button foi campeão. O Button foi campeão. Aí, ó, sempre na sombra. Mas só que uma vitória a mais, só que o Rubinho. Mas sempre na sombra. Mas Não, mesmo sim, assim, mas não tem essa ideia Já de que ele diria foi Dominique fracassado. Toretto em Velozes e Furiosos. Não importa se é 1 metro ou se é 1 quilômetro. O importante é vencer. Corta o microfone. Corta o microfone. Não, Cara, opinião. Se vocês falarem pra mim um fracassado título, ele não foi. então fala um título. Mas fracassado ele não foi. Um título. O Rubinho, Fracassado ele não foi. Ele é dono do meu coração. E hoje ele tá muito bem na Stock Car. Ganhou a Ele Stock tá Car? muito Ele ganhou. na Stock Car. Tá Ganhou. muito Stock bem. Car. Na Stock Car ele foi Fracassado campeão. não foi. Tá bom, na Fórmula 1 foi. Fracassado não. Fracassado na Fórmula 1, nunca ganhou Fala nada. assim, cara, do Rubens. Deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Ponte Preta é time grande? Não. Claro Sim. que é. Não é. Sim. O que sim. Ponte Preta já ganhou? Sim. Ponte Preta é time grande. Qual título que a Ponte do Preta já estado de ganhou? São Paulo, a Ponte Grande. Ponte Preta Eu não acho. Nunca Não. ganhou nenhum título. Então, Eu é a acho mesma que é. coisa do Rubinho, nunca ganhou nada. Atualmente a Ponte Preta é maior time que o São Paulo. Você... Não. Corta o É maior Sai time do que o São estúdio, Paulo. cara. Fala que a O Ponte São maior Paulo que o é a Paulo. quinta força do estado hoje. Camila, O São Paulo é a Camila. quinta força do estado hoje. Até curou. A o- Camila São tá Paulo com é a torcicolo, acho que ela quebrou o pescoço É. dela agora. Ô no São Camila, Paulo é a grave quinta esse força do programa, estado. Camila. Grave Tá de esse programa. brincadeira. Se o Aí Corinthians tá era a falando- quarta, Não, mas se o não é Corinthians momento. era a quarta, o São Paulo é a quinta força do Não é estado. momento. Viu? Vamos voltar com essa Saber discussão Fórmula 1, acolorada Não, daqui a não vamos, pouco. Porque eu vou ter que soltar um break aqui pra gente rapidinho Mas e já. a gente já volta. Falou, até mais. Voltamos. E estamos começando mais um. Arquibancada. Ou o UFC. O que a Camila falou aí? Que você é o maior fanfarrão da história. Só porque eu falei que a Ponte é maior que São Paulo? Claro. Para. Claro. Para, no isso atual, aí. no para. atual momento? Não. Você pode falar que hoje é mais time. Não, vamos Você não pode Ó, falar. falar que é maior, não. Camila, No atual se você momento, estiver Camila. gravando esse programa, Não, a gente tá grave o que eu gravando. vou falar agora, porque eu nunca mais vou falar na minha A vida. gente Vou tá até bater gravando. na boca. Olha ali pra lá. Eu vou usar o mesmo argumento. Olha pra lá, velho. Eu vou usar o mesmo argumento que eu falei aqui do Real Madrid. O Real Madrid é o maior clube da história do futebol. Nossa, que pelos medo. números, certo? Então, se for pelos números, o São Paulo é o maior time do Brasil. Concordo. Então você não pode falar um bagulho desse da Eu Ponte fico Preta. na dúvida com o Internacional. O São Paulo tem 3 Libertadores, 3 Mundial. Opa, 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 opa,
Não. Um Mundial. Mundial. Copa Intercontinental eles têm. Copa Intercontinental. Que seja, beleza, que seja. Não, vamos falar outra. Não, antes de você falar... Cara, não deixa eu completar. Não, pera aí. Lá fora, eles não veem nem como Mundial. Tá bom, então Copa Intercontinental. Real Madrid lá fora não tem trocentos mundiais. Tem Copas Intercontinentais. São Paulo tem 3 Libertadores. Correto. 2 Copa Toyota. Boa. Um Mundial. Sim. Uma Sul-Americana e 6 brasileiros. Meia Sul-Americana, né? Vamos comparar com o Inter. Vamos procurar os títulos do Inter. Em números... Vamos procurar os títulos do Inter. O Inter, pra mim, tá pau a pau. O Inter foi quantas vezes brasileiro? O Inter de 2000 pra cá. O Inter não tem acho que é tem 2 brasileiros. 2 brasileiros só? Mas Copa Internacional, disputas internacionais... 2 Libertadores. Não, para. 2 Libertadores e um Mundial. Não, em números, vai, é sério, pesquisa por... E uma Sul-Americana. Em números, o São Paulo é o maior, não adianta. Não concordo. Vamos respeitar a Sociedade Esportiva São Paulo aqui, por favor. De novo, cara. Deixa eu só concluir aqui sobre a Camila. Camila, olha aí na tabela de classificação, fazendo um favor, aonde a Ponte tá e aonde o São Paulo tá. Então, No momento. Tá misturando os remédios, né? Trouxe o Rivotril? Quando convém... Não, porque senão eu ia passar meu café pra ele, pra ver se ele... Viu, vocês deram o Rivotril pra ele na sexta que eu falei? Não deram. Viu? Voltando pra arquibancada geral aqui. Atlético de Madrid faz proposta por Ibrahimovic. E aí? Não vai. Não vai, não? Não, o Ibra não tem cara de Atlético de Madrid. Na moral. Imagina o... Simeone, né? Simeone. Ele gosta de ir em time que pode ter chance em Champions League. E se for também é mais um aí que vai se negar imposto, né? A gente sabe. Na Espanha o bicho tá bravo mesmo, né? Bom, e Ibrahimovic tem espaço no seu time antes? Medina, jogava no Brasil? Cara, um excelente reserva pro jogo. Nossa senhora. Ou no caso do Diego Costa está no time, ele é o terceiro reserva do... Não, o Ibra tá na frente do Diego Costa. Então tá bom. Não vamos brigar aqui agora, hein? Vamos lá, STJD aceita parcelamento de multa de caso Vitor Ramos. Isso daí, E aí? A multa já tinha sido fixada, ficou acho que 800 e alguma coisa, 700 mil pro Inter, e 720 mil pro Inter, e 80 mil pro Pigossi, que era o ex-presidente do Inter. E o Inter decidiu não brigar, não discutir, realmente vai pagar a multa, não tem nem por que discutir, não tem nem por que brigar. O que tava na dúvida aí é que o Inter queria parcelar isso daí e o STJD não queria autorizar. Aí papo vem, sabe, né? Moia aqui, moia ali, então aceitaram. Palhaçada. Exatamente, aceitaram o pagamento. Inter paga a Série D. Aceitaram o pagamento aí da multa aí. Mas enfim, né? Enfim, é só isso que a gente tem pra falar aí. Foi todo o Inter rolo, que tá fazendo um esforço, assim, cara, um sacrifício pra não subir esse ano. É, escola difícil. Vasco, né? Né? Não, mas eles estão fazendo um esforço pra não subir, cara, que olha... Apesar de ter ganhado esse último jogo, foi feio. Não, teve um jogo aí que eles receberam 3 pênaltis pra poder ganhar o jogo do Paysandu, né? Na verdade, ganhou só com pênalti. Foi um jogo só de pênalti. Foi 3 pênaltis. Foi jogo pra ele, foi pênalti pra eles e eu não sei se foi contra o Paysandu, mas foi pênalti pra eles e pênalti pros outros caras também. E teve um que eles perderam ainda. Perderam. Oi. Pode mandar abraço pro pessoal que tá ouvindo? Pode, pros nossos ouvintes. Vamos lá, o Leonardo tá ouvindo, o Gabriel Cavalcante tá ouvindo, o Camarguinho, mais conhecido como Leonardo, também está ouvindo. Isso aí. Ele nem lê, cara. A Bruna que ganhou a promoção também está ouvindo. Não, fala real do povo xingando você aí. E o pessoal aqui tudo concordando comigo que o Rubinho é fracassado. Mas eu não vou voltar nesse assunto pra gente não ficar debatendo o programa inteiro. Tá bom. Entendeu? Mas mandar um abraço pro pessoal aí que tá ouvindo a gente. Se você quer mandar um abraço aqui também ou ouvir os nossos abraços, mande uma mensagem você também pro nosso WhatsApp. Qual é? 99611 3186. Repita. 99611 3186. Isso aí. Eu recebi uma... Nossa live do YouTube também. Quiser fazer pergunta lá. Isso, eu tô sempre olhando aqui. A Camila Andrade falou que você é corneta. Só isso. Estamos ao vivo. Eu recebi uma mensagem aqui falando assim: você tá perto do Medina, então assassina ele.
Ah, é? É. Lógico. Acho que é um fã do Rubinho. É RB, ó, as iniciais do cara. É, melhor não dizer aqui, mas é um fã do Rubinho. Eu acho que não é Ross Brown essa aí, né? Não? Eu acho que não. Bom, mais alguma coisa pra acrescentar do STJD? Não, só isso mesmo. E voltar aí a... Só dar uma alfinetada aí. Fluminense, faz favor, volta pra Série B, que o lugar de vocês é lá. E todo castigo pra Inter é pouco, né? Exatamente. Quanto ódio. Os dois times que acho que não... Bom, depois dessa semeação de ódio, vamos falar de amor. Ele que é o amor de Sorocaba. O São Bento que entrou em campo sábado, é isso? Isso. Sábado à tarde contra o Bragantino no não foi no SIC não, foi em Bragança Paulista. Terra da linguiça. E ganhou de 3-0 fora o baile. Jogaço. Fora os apavoros lá, né? Os ameaços. Acho que o Paulo Roberto, né? Isso. Paulo Roberto ouviu minhas ameaças aqui. Tem nome de mito. Minhas ameaças aqui no... E já vai entrar nessa questão. Não, vou me segurar. A gente... O Paulo Roberto acho que ouviu minhas ameaças aqui no programa passado, que eu falei que tinha que parar de empatar em casa, porque tava vergonhoso empatar em casa, empatar fora. Empatar fora tudo bem, mas empatar em casa, olha, cara, já faz 6 meses que eu e Luiz Cucão ameaça esse cara. Então, mas aí pouca coisa resolveu. Então, mas aí eu cheguei e resolveu, ó. Ganhou lá em Bragança 3-0. Não, mas tirando brincadeiras à parte, excelente jogo do São Bento. O Branquinho, foi o melhor jogo do ano. O Branquinho entrou e apavorou. O Cavalo jogou muito bem, tanto é que fez um gol. O primeiro gol foi do Cavalo. Depois os outros 2 gols só saíram no segundo tempo. Um gol do Branquinho. O terceiro gol foi do Branquinho, se eu não me engano. Não, o terceiro é do Love. Do Love? Ei, Love. O Love tirou o gol, na verdade. O Love tirou o gol do... Acho que do Branquinho. Eu não lembro. Deixa o Medina falar o nome do ataque do São Bento. Coice do amor. Ixi, que demais. Tem que ter uma trilha pra demais, isso. Cara. Tem que ter uma trilha Iremos criar o Coice do amor. E o Love foi esperto. Ele entrou, acho que um dos primeiros toques na bola, ele tirou o gol, acho que o cruzamento de alguém, mas enfim. E o terceiro gol foi do Branquinho. Não, o terceiro foi do Love. Do Love. E o segundo foi do Branquinho. O Branquinho entrou e fez gol também. Foi um jogaço. São Bento jogou muito bem. Não foi do Branquinho. Foi, o Branquinho fez um gol. Foi um dos 3 gols. Foi o primeiro do Cavalo, o segundo do Branquinho e o terceiro do Love. E o terceiro do Love. É que aqui tá dizendo R Campos. Pois é. Não tá os caras não estão ligados. Não tá escrito Menino Love? Não, então, mas na escalação tá Branquinho. Não, o Branquinho entrou no segundo tempo. Isso, mas aí no gol aqui tempo. Não tá o nome correto dele. Esse aplicativo falso, isso. Não, o Branquinho. Então, mas o Branquinho caso... Vocês têm certeza que o Branquinho fez gol? Sim, ele entrou e fez o gol. Globo.com, tá errado aqui então, hein? Ele fez... Aqui tá R.Campos. O pior que eu conheço o cara que atualiza. Ele fez o segundo gol. São Bento, pois é. Ele fez... É o que eu falei que queria convidar aqui? Sim. Amado Branquinho da Camila, né? A Camila é apaixonada pelo Branquinho. É o crush secreto dela, não pode revelar aqui. A gente não pode falar pra ninguém, não então pode vamos falar deixar pra em segredo ninguém. aqui, não tá? vamos falar isso. Quem não é apaixonado pelo Cavalo, né? Que homem. Não, ele que não pode bobear aqui, né? Leva coiçada. Mas enfim, foi um jogo muito bom do São Bento. São Bento jogou bem pela primeira vez fora de casa. Se recuperando aí também, São Bento, né? E assumiu a liderança, né? Já assumiu já de novo. Não, tá em segundo. Tá em segundo porque teve a rodada também. Eu acho que o... Eu sei que tem alguém na frente do São Bento, mas é 1 ponto, acho. Teve a rodada também, então tava secando o Ipiranga. Não, o Tupi. Tava secando o Tupi e ia secar mais algum também pra se manter em primeiro na chave. Mas eu acho aí, tranquilamente, que o Bentão sobe aí, tranquilamente, esse ano. Mas foi um jogo bom, foi o melhor jogo do São Bento do ano. Os gols marcados foram Anderson Cavalo, Rogério e Branquinho. O Love, ele tentou tirar o gol do Rogério, se eu não me engano. Eles atualizaram errado aqui. Não conseguiu então, porque foi do Rogério. Porque ele entrou, ele foi assim, um cruzamento, e aí a bola foi entrando e o Love meio que encostou na bola, mas já tava dentro do gol. Mas o Rogério não foi gol contra, então? Ou tem Rogério no São Bento? Não, tem Rogério. Ah, tem. Tem Rogério.
Confirmando, tá certo. confirmando a tabela, então, no grupo B, o Botafogo é o primeiro colocado com 12 pontos, São Bento em segundo com 12 pontos, o terceiro colocado é o Volta Redonda com 11 pontos e o quarto colocado o Ipiranga com 9. E o Tupi? O Tupi é o sétimo colocado com 9 pontos. Tá tudo embolado. Viu, uma coisa que eu vi na matéria também, pra gente falar, a gente quer que o SIC sempre lote, né? Sim. Mas a nossa média tava tendo o São Bento nos seus jogos uma média de 1.100 torcedores, mais ou menos, não era? Mais ou menos. Então, daí você contra vê time grande dava 3.000, né? O pessoal sim, ia daí. Mas você vê assim, times grandes que estão... Tipo, antigamente o Bragantino, tempos atrás, há pouco tempo, tava na Série A, tanto do Paulista quanto do Brasileiro. Sim. Entendeu? E leva o quê? 725 pagantes. Não, a torcida aqui, o Sorocabana, que ele vem acompanhando. Então a gente não tá tão mal assim. A Série C. Cucão, se for comparado, dá na mesma, né, cara? 720 pra Bragança e 1.000 e pouco pra Sorocaba, dá na mesma. Mas é que o São Bento ele não tinha apoio Mas aqui o Bragança Sorocaba, é mais forte na... O Bragança tem mais história em relação ao futebol do que o São Bento. Tudo bem, mas a cidade é menor, né? Por isso que eu falei, o Bragantino tem uma história recente com a Série A. Tanto de Brasileirão quanto de Paulista. Ele não deveria estar levando só isso de público. Posso fazer um adendo à sua informação tão importante? Pode. Só que eu prefiro torcedores assim, poucos torcedores assim, que vão pra torcer, pra incentivar o time, do que torcedores que foram assistir Goiás e Vila Nova. Nossa. E aconteceu aquela porcaria. Ou então, torcedores do Curitiba que espancaram um torcedor do Corinthians. Ou então, torcedor do Corinthians que vai viajar e lança rojão. Enfim, eu prefiro 1000 vezes esses torcedores, prefiro 1000 vezes que vá 100 torcedores no estádio, mas que torça, apoie o time, do que esses bandidos, essa máfia aí que se fala que é torcida organizada, que a maioria não é, que é bandido que entra lá dentro pra fazer o que faz. Sim. Porque no jogo do Vila Nova contra o Goiás teve uma cena tão ridícula, mas tão ridícula, um pai com uma criancinha no colo, saiu tudo que jornal, ele levantou a mão pra galera ver que ele não tava na confusão pra não acontecer nada com o filho dele. Aí eu pergunto, você acha que dá vontade das pessoas levarem a família igual antigamente? Meu pai tinha orgulho de levar eu pra assistir jogo no Canindé, no Palestra, no Pacaembu. Você acha que hoje os pais têm orgulho, têm vontade de levar os filhos? Não aprendemos nada com a Chapecoense. Exatamente. Voltamos a dizer, essa vai ser a frase, né? Mas quem tá indo no SIC aí, cara, tá vendo que tá indo um público bem legal, assim. Legal. Não é o pessoal da zoeira. Assim. Tá indo mãe levar filho, sim. Tá indo família. Continue assim. Tá bem legal, cara. Diferente do ano passado, que tava indo uma galera assim, mais o pessoal da Sangue Azul mesmo e tal. Sim. Esse ano não, esse ano tá indo bastante gente, o pessoal vendendo camisa lá na porta e tal. Tá bem legal esse ano também. E as redes sociais, isso tem que ser válido falar, que nas redes sociais os próprios torcedores do São Bento e a própria diretoria do São Bento fez uma campanha enorme do sócio torcedor. Sim. E é por isso que cresceu tanto assim o público. Cresceu do ano passado, de 2016 para 2015, cresceu 75% o sócio torcedor de São Bento. E cara, não é caro. Eu pago R$35 por mês e você pode ir em qualquer jogo. Sim. Todos os jogos o seu ingresso é garantido. Você chega lá, você vai na bilheteria, retira o ingresso, só passa a sua carteirinha e vai, cara. 35 por mês, cara. Vale muito a pena. Vale mesmo. Você vai no mínimo nos 4 jogos. Sim, esse ano já compensou porque eu já fui assistir Corinthians lá, fui ver Ponte Preta lá, fui ver Santos lá. E se eu fosse pagar, cara, ia dar o quê? R$300, mais ou menos? Ia. Ia ser 100 pau só. E aí eu tô pagando 30. Fora o lanche. 35. Fora o pastel de R$8, né? Não, aí não dá não. Pastelzinho ruim do SIC, rapaz. O futebol volte a ser o que era antigamente. Porque tudo bem, podia ter briga, podia ter confusão, mas as coisas eram bem menos do que hoje. Bem menos. As brigas, hoje você vê briga entre torcida organizada do mesmo time, gente brigando dentro do estádio. Ou coisa ridícula, cara. São babacas ridícula. Que não merecem nem o nosso Ibope. Sim, a gente tem que falar pelo fato de acontecer, mas, cara, é feio. É feio. Mais alguma coisa pra acrescentar do Bentão? Não, mais São Bento. São Bento volta a campo contra o Ipiranga no sábado, dia 1º, horário ainda a definir. É isso aí. Agora então vamos falar dele, que
tava vindo numa recuperação, mas não aguentou, hein? Trilha triste pra eles. Nossa, é triste mesmo, cara. Não dá nem pra entender que hino que é de tão triste. Pra saber. Vamos então. Não, é o hino deles. É o hino deles, mas bem triste. O Santos que entrou em campo nesse sábado às 19 horas na Vila Belmiro e perdeu para o Sport de 1-0. Para o professor, né? Cristiano Osvaldo fez o gol do Sport. Cristiano Osvaldo, hein? Eu só tenho uma coisa pra falar desse jogo, mas deixa a galera falar primeiro o que tem pra falar do jogo, porque, enfim. O que falar desse jogo? É só uma coisa só que pontual. Cara, o Santos foi completinho pro jogo, né? Foi. Lucas Lima e companhia. Podemos dizer que Levir Coupe tomou um nó tático do professor? Podemos dizer sim. O Lucha chegou chegando, pô. Pegou a entrevista dele depois. Pô, eu não tô morto, pô. Tô morto, não. Eu sei aqui, ó. O professor sabe. Eu gostei muito da proposta do Vanderlei Luxemburgo pro Sport. Ele mesmo falou assim, e deu pra ver. É engraçado, porque muita gente desdenha do Luxemburgo, e deu pra ver em campo a proposta dele. Ele falou muito da Alemanha de 2014, né? Que o Richelli ia ser o Schweinsteiger. O Schweinsteiger. Então, mas, cara, e o time jogou assim contra o Santos. Jogou assim. O time do Sport não se acanhou na Vila Belmiro, ainda foi o jogo, cara. E é um baita feito, assim. Sempre, não importa qual time do Santos. Ganhar na Vila é sempre muito difícil. E agora, meio de semana, tem Libertadores, né? Sim. E Sul-Americana. Sul-Americana, né? O que a gente tava comentando sobre o calendário da Libertadores e tudo mais. Quando o Santos se classificou, ele tava com um time, podemos dizer, um pouco mais ajeitado. Ah, mas agora tava capenga também, então, na Libertadores. Mas não perdi em casa, né? Agora ele vem com duas derrotas em casa, né? Perdeu pro Sport e perdeu também em casa pro Cruzeiro, né? Ah, não lembro. Gol do Thiago Neves. Foi. Isso mesmo. Então ele vem de duas derrotas, assim. Mas o Santos, né? É engraçado que deixou agora, em junho, pra se reestruturar, sabe? Toda essa história poderia ser resolvida no começo do ano, assim como o Corinthians fez. E o pior é que a gente não tem nem notícia de reforços no Santos, né? Não se cogita. Cogita a saída agora do Lucas Lima, acho que o Thiago vai falar sobre isso. O Lucas Lima vai pra... tá quase certo com o Barcelona e tal, mas nada de vir ninguém também. E, cara, sei lá, parece que o pessoal os jogadores do Santos estão com uma certa má vontade, assim. Todos. Tirando o Vanderlei, né? Tá estranho. Tá estranho mesmo. O próprio o David Braz e... Cara, todo mundo tá... Não sei, cara. Só tem jogador bom ali, entendeu? Pastor Oliveira também, esse ano... Bem abaixo do esperado, né? Ele tudo bem, porque ele é velho, né, cara? Ah, sim, mas... Ele e o Renato, mas ele jogou muita bola no passado, sim, né? Ele fez muito gol, cara. Né? E esse ano tá deixando a desejar. O Ricardo Oliveira, o Renato e o Zé Roberto do Palmeiras, você não pode cobrar desses caras, velho. Mas o Ricardo Oliveira, eu ainda tenho a tese de que ele não vem jogando bem desde que surgiu a proposta da China e o Santos não deixou ele ir. Pode ser. Ele veio muito seguido, né? Uma fase. Porque dali pra frente ele não jogou, não foi mais o mesmo Ricardo Oliveira. Ele teve uns 3 jogos aí que se destacou, mas também não... É que aqueles jogos que quem joga PES conhece, quando a setinha vem pra cima, né? Aí não tem como jogar ruim, né? Pois é. O que você tem pra falar do Santos, Thiago Freitas? A gente já comentou sobre o futebol do Santos, né? Ou não futebol. No Lucas Lima, sobre o ataque maravilhoso que o Santos tem, né? Que vocês adoram o ataque do Santos. Não sei aí como vocês aguentam ouvir falar de Copete, Bruno Henrique e qual é o outro? Kaique. Tá fazendo gol. Tá maravilhoso. Tanto é que perdeu de Sport, né? Enfim, voltando ao assunto... sério, Lucas Lima na saída de campo foi perguntado por um repórter sobre a ida dele pro Barcelona e ele ficou irritadinho, ficou nervoso. Ele falou que ele não seria burro de falar numa roda de pôquer, que era isso, que a imprensa era aquilo, que ele era o bonzão, né? Enfim, resumindo,
resumindo a história bem simples. É engraçado o senhor Lucas Lima, tá me ouvindo? Falar desse jeito e não desmentir a sua ida pro Barcelona. Não era simples você chegar e falar, eu não vou pro Barcelona. Ponto final. Morreria picuinha, morreria reportagem falando, roda de pôquer e isso, aquilo. Morreria todo mundo falando que você tá pipocando, porque você tá pipocando pra caramba dentro do Santos. É engraçado isso, você ficar revoltado com a imprensa, revoltado com quem faz uma pergunta na total educação com você e você é totalmente grosso na resposta, e não falar que você não vai pro Barcelona, porque é simples, cara, só fala, não vou, pronto. Torcida para de pegar no pé, a imprensa para de pegar no pé e você dorme, só coloca a sua cabecinha tranquila lá no travesseiro. Então, aprenda a ser mais homem e menos moleque e aprenda a voltar a jogar o futebol que você tinha, porque nem seleção você merece mais, meu filho. Simples. Polêmicas. Simples. Ele podia falar também, né? Mas é que deve tá em negociação isso aí também. Mas não dá o direito dele ficar revoltadinho. Cara, é uma coisa... Não dá o direito dele ficar revoltadinho. Ele foi mal educado, com o repórter. Ele foi mal educado. Vocês acham que eu sou mas não é exclusividade do Lucas Lima ser mal educado no futebol. Eu esperava isso do Muricy Ramalho, lembra? Emerson Leão, grandes entrevistas. Eu tô falando no geral. Não morreria, tá? Ele não quer ouvir falar o nome dele. Mas ele vai pro Barcelona. Não, beleza, eu sei que ele vai. Eu também tô confiante que ele vá. Que melhore o time do Santos, porque ele no Santos, no meio do campo do Santos ali com ele, não vai fazer diferença nenhuma. Ele tem muito futebol quando ele quer jogar. Exatamente, no Santos ele não quer jogar. Não quer jogar nem um pouco. Engraçado que a gente pode comparar ele bem com o Ganso, né, cara? Sim. O cara tá inspirado, ele vai lá e ele é o melhor em campo. Agora, quando o cara não quer, não adianta. Então, o Ganso é dorminhoco, né? O Lucas Lima é um pouquinho mais acordadinho que ele. O que eu tô falando... O Ganso dorme em campo, o Lucas Lima cochila. O que eu tô falando é só pra ele parar de colocar esse narizinho em pé dele e aprender a ser mais... Eu não tô falando pra ele falar que vai pro Barcelona logo, então, mas não dê essa entrevista. Pronto. Eu espero que o Lucas Lima te ouça, entrevista. Cara, e Lucas Lima simples. Que... Ok. Namorou com a irmã do Neymar, né? Agora tá indo pra Espanha. Agora o Gabigol que tá namorando com ela. Nossa, sério que o Lucas Lima namorou? Não, ele ficou. Ele pegava a irmã do Neymar e agora ela é a mina do Gabigol, né? Ela é a mina do Gabigol. Senhora, o cara é muito estranho. Quer dizer... Segue lance. Quem devia ser técnico da seleção brasileira era a irmã do Neymar, né? Porque ela conhece todo mundo ali, né? Que cornetinha, rapaz. Eu não me pronunciarei sobre Espero que você esteja ouvindo, senhora irmã do Neymar. Para de pegar os amigos do seu irmão. Já dei minha bronca também. E pega os caras solteiros aqui da rádio, né? Tem essa também? Não tem solteiro aqui. Tem só o Thiago. Não, fico de boa. Fico de boa. Não quero não, muito obrigado. Bom, então vamos para um rápido intervalo enquanto vocês mandam o WhatsApp pra ela, né? E aí já a gente volta pra falar mais de polêmicas, né? Não tem outra coisa que a gente fala aqui, né? Imagina, peraí. Imagina, você pega uma menina que é igualzinho o Neymar, cara, só tem peruca. Vai ver a conta bancária é igual também. Tem gente que gosta, Não tem problema nenhum. Aquela faixinha 100% Jesus, né? Já vem. Isso aí. Vou soltar um rápido intervalo, já a gente volta. Só treta, hein? Voltamos para mais um bloco. Tomaram o Rivotril? Só treta, hein? Pessoal que tá impossível hoje. É isso aí. Já que voltamos, vamos direto para o assunto. Que agora, se a Camila estiver escutando, vai dar problema. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes. O São Paulo, que entrou em campo no domingo às 4 da tarde contra o Fluminense, empatou em 1-1. Por que a gente vai falar de São Paulo? Se a Ponte Preta é maior. Mas... Tem o hino da Ponte. Falando... Segundo o Thiago, ele tem que falar da Ponte, então, não de São Paulo. Falando especificamente pra Camila, ontem foi o melhor jogo do São Paulo no ano. Ontem foi o melhor jogo do São Paulo no ano. E isso porque empatou com o Fluminense. Rapaz. Foi o melhor jogo. O melhor jogo do São Paulo empatou. O melhor jogo do São Paulo só não perdeu por causa do Renan Ribeiro. Gente, 2 destaques. Exatamente. Renan Ribeiro,
foi monstruoso, digna melhores atuações do Rogério Ceni na época que ele tava no auge no São Paulo, foi sensacional. E um lateral que eu não conhecia, eu fui saber ontem, fui pesquisar mais sobre ele, Araruna. Vocês já tinham ouvido falar? Você não conhecia o Araruna? Não conhecia, cara. Já entrou Como bastante. falaria Araruna Milton Neves? Não conhecia. Araruna. Um monstro. Que jogava com quem? Luiz Araújo. Gente, eu não conhecia. Boa. Eu não conhecia e falar pra vocês, me surpreendeu porque o moleque joga bola muito bem, é habilidoso. Tá alto mesmo indo aí. O Nazi aqui no meu ouvido tá zica. Esse Nazi grita demais. Araruna não é habilidoso, não, cara. Não, então, ontem... Ele pode ter jogado bem ontem, mas ele não é habilidoso. Eu tava assistindo multitela ontem, ele tá confundindo todos os jogos. Não, eu vi ontem o jogo dele. Acho que era o Guilherme Arana, não Araruna. Acho que era Guilherme Arana. Não, gente, verdade seja dita, ele jogou muito bem. Não, jogou bem ontem mesmo. Opinião. Ele jogou muito bem, ele tava extremamente habilidoso ontem, tanto é que as melhores jogadas do São Paulo no primeiro tempo passou pelos pés dele. Então, assim, eu acho que o São Paulo achou um lateral aí, mas não sei dizer porque eu só vi ele já vinha jogando, ele não foi estreia dele ontem. Então, mas eu acho que ontem, pelo fato de se destacar, pelo fato de eu ter visto o jogo inteiro também, eu acho que foi isso. Ele jogou muito bem. O Renan Ribeiro, ele jogou também muito bem. O time de São Paulo no primeiro tempo foi um time compacto. Acho que o Rogério colocou uma ideia em campo no primeiro tempo bem legal. Só que aí no segundo tempo, aí que veio o problema. Parece que o São Paulo voltou. Eu sei que a Camila não gosta quando eu falo isso, mas parece que o São Paulo voltou até a calça jeans molhada. É isso que eu ia te falar. Eu concordo com você em partes. Eu acho que foi o melhor primeiro tempo de São Paulo. Sim, porque caiu muito no segundo tempo. Pode ser. Não, no segundo tempo o São Paulo não jogou. Não. Foi isso. Não, até jogou os primeiros 15 minutos. Mas aí o Fluminense... o Fluminense jogou bola na trave. O Fluminense, meu Deus. Aí o Fluminense veio encaixadinho. Acho que o Abel organizou o time, porque no primeiro tempo, nossa, o Fluminense, o Gustavo Scarpa não sabia onde ficava. Quem fez o gol do Fluminense? Foi um golaço. Foi um golaço, né? Com assistência do Guilherme Scarpa. Foi meio... Gustavo. Foi uma jogada ensaiada, mas não foi... Não, foi uma... rolou, ele viu e o Renan nem viu a bola. Não, mas foi um golaço e não foi demérito do Renan também. Não, foi muito forte, cara. Foi um golaço. 105 km por hora a bola atingiu. Então, assim, aí no segundo tempo, o Fluminense encaixou melhor o time. O Fluminense tá com um time bom, não é um time ruim, é um time compacto. Time bom e time bem treinado. O Abel, ele sabe fazer a tática do time muito bem. Só que no primeiro tempo, tava desorganizado. Então, acho que o Rogério, com a experiência dele, não sei, conseguiu organizar um time bem no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo parece que o São Paulo voltou a ter a mesma vontade desandou. De não fazer gol, de não ir pro ataque, de não guerrear pelas bolas. E outra coisa que eu ia chamar a atenção aqui, eu queria a opinião de vocês, porque de verdade eu não sei. No primeiro gol do São Paulo, o Lugano, ele subiu e ele quis quase dar um corte na bola. Eu não sei, se vocês verem a imagem, dá pra ver. Eu não sei se isso na regra, eu não sei as regras do jogo certo, mas eu não sei se isso na regra não invalidaria o jogo, porque querendo ou não, ele participou, ele tentou influenciar. Eu não sei, de verdade eu não sei. Não, a intenção não vale. Mas a bola foi cruzada, então, ele quase quis intenção, ela só vale no caso de impedimento. Se você correr até a bola, você tá impedido. Sim. Mas no caso de mão, não. Porque você vê claramente que ele quer atingir a bola. Tanto é que o Romero fez isso contra o São Paulo, né? Ele dominou a bola, ameaçou pegar com a mão e continuou jogando, não foi nada. Sim. Então intenção não vale, só vale no caso de impedimento mesmo. Mas o São Paulo... Até onde eu sei, né? O São Paulo, eu também não sei falar muito, mas enfim, o São Paulo jogou bem o primeiro tempo, segundo tempo não jogou, tanto é que deu o empate. Quem que apostou no empate? Você, Cucão? A Série B é logo ali. Não, e falar da nota aqui. Falei que ia dar 1-1 esse jogo. Você acertou também? Falei, não, só que eu falei que o gol ia ser do Prato do São Paulo. Não, eu acho que eu não acertei 1-1, mas eu acertei que ia ser empate. E o do Palmeiras eu errei, e do Corinthians eu acertei 1-0 também. O Corinthians todo mundo acertou 1-0. Não, o do Santos eu errei, certeza. Eu acho que eu não falei que era 5x4, né? 1-0 se for ver. Não. É pelo saldo. Não. 1-0 pelo saldo. Bom, a nota também do protesto também aqui,
que deu bastante bafafá nesse final de semana, que depois dos tropeços em casa desse domingo, foi o 5º jogo sem vencer do São Paulo, e alguns torcedores protestaram no portão principal do Morumbi. Os jogadores foram chamados de pipoqueiros e amarelões. Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, foi citado numa faixa como o pior presidente da história. O técnico Rogério Ceni, ídolo do clube, foi poupado, ao menos enquanto a reportagem estava no local. Engraçado. Posso dar minha opinião? Sim, por favor. Rogério Ceni não é técnico de futebol. Novidade você falar isso. Não é técnico. Falar que ele é técnico é palhaçada. Primeira novidade. Entendeu? Segundo, então. Ponto. Lugano é ex-jogador em atividade. Ponto. Terceiro, a Série B é logo ali. Aí, ó. Isso aí. Se o São Paulo não abrir o olho, entendeu? Já foram 10 rodadas, gente. Tá, 2 pontos Entendeu? da zona de rebaixamento. Já foram 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Vai brincando. A hora que você vê... Não, precisa acordar. Eu acho que ligou o alerta Entendeu? de São Paulo, cara. Precisa acordar urgente. Aí eu falo pra vocês, a gente já tá praticamente no mês de julho. Já foi metade do ano. Cadê o planejamento? Cadê o projeto? Não tem. Você falou... Entendeu? Não tem. Rogério Ceni é aquela não coisa, é né, cara? técnico de futebol. Voltou. Rogério Ceni é estagiário. Ele não é técnico de futebol. Mas, Medina... Ele treinou aonde pra ser técnico? Gente, o São Paulo... Eu sou corintiano, todo mundo sabe. O São Paulo ele tem uma história no futebol, gente. O Cocão falou aqui. O São Paulo... De grandeza, de títulos, é o maior do Brasil, sim. Entendeu? O São Paulo tem uma história pra ser respeitada. Rogério Ceni não é ídolo? É ídolo como goleiro. Ele não é técnico de futebol. Rogério, pega sua prancheta, pega teu boné, vai estudar, vai treinar time B, vai treinar base, vai aprender. Se o Zidane, que é o Zidane, começou pela base do Real Madrid, Sim. Quem é Rogério Ceni pra assumir um time da grandeza do São Paulo? Ele não Mas a culpa não é futebol. dele, cara. A culpa não é dele. Então, ele foi botado lá. Mas ele aceitou. Eu ia citar duas coisas Ele aí. aceitou. Eu ia citar Foi colocado lá. Ele faz parte da culpa, né? Mas... Eu vou citar duas coisas referente ao que o Medina falou. Concordo com o Medina que o Rogério não tem experiência pra ser técnico. Ele não tem gabarito pra ser técnico. Não tem competência hoje. Eu concordo, só que é o seguinte... tá frio, Cucão. Só que é o seguinte... a culpa não é do Rogério. A culpa principal de tudo não é do Rogério. Esse grupo que tá administrando São Paulo... é o mesmo grupo desde sempre. Desde o Juvenal, é o mesmo grupo, é a mesma panelinha. O Abílio Diniz, ele concorreu, tudo bem. Se ganhasse, ia encher o clube de atletas, sei lá o que ele ia fazer. Mas o Abílio Diniz concorreu e não votaram no Abílio Diniz. Quiseram o Leco. O Leco, ele faz parte da mesma panelinha Juvenal, Juvencio. Como que é o nome daquele outro cara lá que eu comentei? Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio Mas Cunha. o próprio Juvenal, na época, ainda vivo, falou que o Leco não tinha competência pra ser presidente de São Paulo. Mas aí que tá, ele é da mesma panelinha. Ele é do mesmo grupo, ele sempre apoiou o Juvenal. Mas por que com o Juvenal o São Paulo andava? Então, andou até um tempo. Depois Não, o São Paulo mais. andou muito com o Juvenal. Sim, andou até um tempo, foi depois não. Não, mas do Alípio Mas aí, resumindo, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte... Muito bom no começo e depois só prejudicou. O que eu quero falar pra vocês é outra coisa aqui. A culpa não é do Rogério, não é só do Rogério, tá? Não é só do Rogério. Ele tem, 50-50. Ele tem a parcela de culpa dele, mas o que eu queria citar aqui foi a entrevista que o Rogério deu no final do jogo, e ele disse claramente, eu tô aqui porque eu quis vir pra cá. Eu tô aqui porque eu tô trabalhando. Eu sei que você vai falar, Medina, mas eu só quero exemplificar porque, assim, a gente fala muito de futebol. Futebol é sentimento. Prepotência, né? E arrogância. Peraí, a gente fala sempre de futebol e a gente sempre quer falar que as pessoas têm que realmente tá no clube porque quer. O Rogério é um cara desse. Ele pode ser prepotente, arrogante, eu também concordo com isso. Mas ele tá no clube porque ele quer. Ele tá no clube porque ele ama o São Paulo. Ele é São Paulino roxo assumido. Eu não tô falando que só isso justifica. Eu só quero dizer que tá faltando no futebol pessoas assim e outra. Tirar o Rogério hoje, sem seus técnicos contratados, quem que teria gabarito pra assumir o São Paulo, gente? Não, tem vários. Hoje no mercado... Que não está empregado. No mercado, não. Dorival Júnior. Você acha que ele tem gabarito? Não, peraí. Dorival tem. Gabarito pra assumir o São Paulo? Claro que tem. Claro que tem. Vamos, ó... O Dorival não, o Oswaldo eu concordo. Thiago, eu sei que você gosta de polemizar, mas pelo amor de Deus. O Dorival eu não acho.
tirando o Carille, que é uma grata surpresa pro futebol. O Dorival, pra mim, é o melhor técnico do Brasil. Não Sim, concordo. Eu não concordo também, não. Coloca o Dorival junto com o Cuca. Não concordo. Eu coloco o Carille, Guto Ferreira e Não, Cuca. esquece o Carille, porque hoje é fácil falar de Carille. Mas o Dorival não tem Ele tem esse 6 gabarito. meses de técnico. O que o Dorival ganhou fora do Santos? O que o Dorival Mas ele, ganhou fora do ele Santos? treinou muito tempo o Santos, Ele cara. ficou muitos anos no Santos. Não, tudo bem, mas O que o O Tite ganhou fora do Corinthians? Tá, tudo bem, mas o que o Dorival ganhou? É nóis. Não, beleza, o que o Dorival ganhou? Eu não tô falando de outros técnicos, eu tô falando de Dorival e Rogério. Mas a o que gente- o Dorival a gente ganhou? tá Não, mas você tá falando falando de- de gabarito pra treinar. Não, beleza. Ele tem, Eu tô ele falando, tem. tá, gabarito pra Pra treinar o arrumar São o time Paulo. do São Paulo, eu acho que, assim, o Dorival seria uma boa. Eu também acho. Eu melhor, acho que não. melhor que Bausa, por exemplo. Eu falei que o Melhor melhor... que aquele, o outro lá, o Osório. O Osório. Eu falei Deus que o livre. a melhor opção pro São Paulo seria o Mano Menezes. Eu também. É aí Eu que eu ia acho. falar. Mas tá o empregado. Mano Menezes. Mas Só- tá com o pé fora. O Outro- Mano Menezes tá com outro o pé que tá fora livre do no Cruzeiro. mercado, o do Atlético Eu vou falar Nacional da Colômbia. Eu vou falar uma coisa pra Não, vocês. mas esse cara não vem pro Brasil. Eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês vão É? achar. Não vem. Vocês vão achar absurdo, mas sabe quem eu acho que encaixaria muito bem no São Paulo e que, sei lá, se daria um jeito ou não? Quem? Vocês vão falar que eu sou louco. Não, diga. Não, Dunga. Olha aí. Já foi especulado já. Dunga. Rapaz, o Dunga não é técnico também, não, cara. Não, vai tirar um estagiário e colocar um estagiário sênior. não. Dunga. Estamos falando de técnico. Dunga, você quer falar. Você quer que eu dê meus argumentos? Eu por quero quê? que você dê igual... Não, Dunga, peraí. quando Igual você falou, o que o Dorival ganhou, eu quero que você fale E pra mim o que o Dunga ganhou. O Dunga não ganhou, mas a partir dele, quando ele começou na seleção, vocês podem buscar e vão ver que eu tô falando alguma coisa plausível, não é ridículo o que eu tô falando aqui. O Dunga, ele deu um jeito na seleção, sim. Tanto é que o Tite falou sobre isso. O Tite não seria nada... O Tite falou isso, vocês podem buscar. O Tite não seria nada sem a base que o Dunga deu pra seleção. Nossa, Que base? cara, falou, não, que busca. maluquice, Viu? Tite foi gente boa, Viu? né? Que foi O gente... Tite, gente, alguém da CBF gente, pediu pra ele falar isso. Pra ele falar isso. gente, Você tá louco. Gente, o Dunga, ele deu uma estrutura pra seleção, sim. Que estrutura! Não tinha nem O que que- goleiro. O que, Cara, que o Felipão, é- o que que o Felipão fez com a seleção brasileira? O Felipão O juntou Felipão nele. é pentacampeão do mundo. Viu? Mas foi. Não, ele é. Não, foi. Ele Não, é foi. penta. Viu? Ele é penta. O Felipão, ele destruiu a seleção como destruiu o Palmeiras. O Felipão, ele destruiu... cara. Ele o ganhou a Copa Felipão- do Brasil com O o Felipão, Palmeiras. ele destruiu a seleção, desmontou a seleção e destruiu o Palmeiras. Quando ele foi pro Palmeiras, ele é um grande responsável pelo Palmeiras ter caído nos últimos anos pra Série B. E os torcedores do Palmeiras podem mandar mensagem aí que eles vão concordar. Mas Ele a culpa do, o que do eu tô 7x1 falando, é do Felipão, o que eu, então? O que eu tô falando... Não tô falando que a culpa do 7x1 foi dele. E nem o Dunga é responsável pelo 7x1. Nem o Dunga é responsável Não, o Dunga pelo não 7x1. tava, ele veio depois do Nem o 7x1. Dunga. O que eu tô falando O Dunga pra veio vocês... antes e depois. Exatamente, Não, mas- ele veio antes e depois. Não, Ele mas- deu uma estrutura e o Tite falou Veio sobre ele, isso. Mano, e depois o mais, Felipão. e mais que o Tite, vocês não podem discutir, porque o que o cara entende de tática é o maior hoje. Não, É o o maior. Dunga, O que eu tô os jogadores falando, que O que eu passaram tô na falando primeira pra era vocês, Dunga pega o elogiaram ele. Rivotril. O que eu lá. tô falando pra vocês, é o que o Tite falou. Ele deu uma estrutura pra seleção, sim. Ele deu uma estrutura Então, pra seleção. pra seleção mim- brasileira não tinha nem Então, goleiro assim, titular. Ah, não, pra resumindo, pra mim, hoje, pra mim seria uma excelente opção pro São Paulo. Vocês podem falar que eu sou louco ou não, mas eu acho uma excelente opção pro São Paulo, porque o São Paulo precisa de alguém que monte elenco. Sim, O São Paulo precisa Mano de alguém Menezes. que monte elenco. Pode Dorival ser, mas Júnior. o Mano tá empregado. Mas ele tá com o pé fora do Cruzeiro, cara. O Dorival não montou elenco do Santos, vai montar elenco do São Paulo? Cara, quem que o Santos contratou nos últimos anos? Não, mas e aí o você tá elenco falando do de um Santos, clube gente? quebrado. O elenco do Santos, pelo amor de Deus, ele O montou Santos não elenco. tem peraí. dinheiro, cara. Não, Por que ó, ele colocou a molecada pra jogar? Você acabou de elogiar ele sem saber. Você tentou criticar e elogiou Não, ele, mas sabe eu por quê? mas eu elogiei. Sabe por quê? Porque com um time ridículo, o Santos foi vice-campeão brasileiro no passado Campeão e campeão paulista. paulista. Vice-campeão da Copa do Beleza, Brasil. concordo, mas e Vice o da elenco, Copa do Brasil. o Vice da elenco Copa que ele do montou Brasil. esse ano? Não, ele não fase, montou, futebol porque o é Santos fa- tá quebrado, É gente. isso que eu tô falando, Mas até o futebol Tite, é no fase. terceiro ano dele no Corinthians, Futebol não é fazia fase. os jogadores É isso que eu tô falando jogar. pra vocês, futebol é fase. Pra mim, eu Futebol posso, é eu posso fase. citar aí 3, 4 jogadores que são a base da seleção brasileira hoje, que é Paulinho, Renato Augusto E quem? Miranda. Bom, é Miranda, Quem chamou o Paulinho? Neymar. Ah, tá. Não, quem chamou o Paulinho, cara, não. A primeira vez pra seleção brasileira. Tudo bem, só que era a época Felipão. que o Paulinho. É o que eu tô Beleza, falando pra mas você. o Felipão.
O que eu tô falando Dunga pra você. não levou o Paulinho jogando na China. Foi montado, o Dunga, ele montou uma estrutura. O Tite falou isso, gente. Vocês querem discutir com o cara que mais entende de técnica no Brasil? O Tite tem rabo preso. O Tite tem rabo... Claro que tem. Uma coisa é você falar pra agradar, gente. Claro que tem, Thiago. Não é pra agradar, não. Mas ele montou sim. Então tá, por que nenhum clube no Brasil chamou o Dunga? Uma estrutura. O Dunga tá desempregado já há muito tempo. Ele foi pro Inter e deu merda. Não deu certo. Ficou um bom tempo. Viu, vamos falar dessa notícia que a Camila colocou, senão não vai falar, não. Vamos. A gente já falou muito de São Paulo também. A imprensa... Não, é do São Paulo, pra encerrar São Paulo. A imprensa espanhola afirma que São Paulo está muito perto de fechar com o zagueiro do Valência. O zagueiro Anderlan Santos... É Anderlan? Ao novo Maicon. Não, Aderlan Santos, que teve seu nome ventilado no São Paulo nos últimos dias, pode estar cada vez mais próximo do Morumbi. É isso que o zagueiro tem 28 anos então. e jogou cara, pelo Valência. É a mesma coisa que eu falei pro Santos, coloca a molecada pra jogar, resolve o problema. Mas coloca a molecada, vem. Coloca a molecada pra jogar. Vocês sabiam que esse Anderlan tá sendo criticado lá na Espanha, igual o Maicon tava. Ele tá vindo na mesma situação do Maicon. É a pegada que você falou, né? Ele tá vindo na mesma situação do Maicon. Então Será de novo? Então, outro caso, Thiago, vem cara, por empréstimo, joga nesse muito, caso, contrata, perde o futebol. Nesse caso, base. Coloca a molecada da base pra jogar. O problema é que coloca igual o Santos. A molecada da base, eles vendem, então, né, mas cara? aí que eles têm que ter a consciência de que colocou a molecada pra jogar, viu? Reformula o time, coloca a molecada pra jogar, monta o time, monta um elenco, deixa o time jogar legal. Não vende porque não tem necessidade de vender. Não tem necessidade. Só se eles estão vendendo. O São Paulo não tem um problema só, né? Só se eles estão vendendo. Cara, pra finalizar o São Paulo. Só se eles estão vendendo e colocando dinheiro na cueca. Rogério, pede demissão, isso. Entrega o boné. Já que você ama o São Paulo, Rogério, entrega o boné. Entendeu? Você não é técnico de futebol ainda. Pode ser que daqui a alguns anos seja o melhor do Brasil, o melhor do mundo, não sei. Mas hoje você está prejudicando o São Paulo. Seja, viu? Eu acredito que seja. Entendeu? Mas hoje está prejudicando o São Paulo. Então, Rogério, já que você ama o São Paulo, já que você não vai conseguir resolver todos os problemas. Tira o boné, vai, e ele estuda, falou pra não ser visto como ídolo. E aí depois você volta aí sim como um técnico de futebol. Na entrevista ele falou que ele não quer que os torcedores vejam ele como um mito. Ele não quer isso. Ele é um mico, né, como técnico. Acabou o tempo. Beleza, próximo time. É isso aí, a gente vai entrar num rápido intervalo, é rapidinho mesmo, 2 minutinhos, e já a gente volta pra falar de Palmeiras e Corinthians. Até mais. E Ponte Preta. Voltamos para o último bloco de arquibancada e sem delongas, já no pique, vamos falar deles. O melhor hino rococó do planeta Terra. Uhul. Quando surge ao verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza... Não, a gente vai... O Verdão que entrou em campo nesse final de semana, foi lá no Moisés Lucarelli e surpreendeu. Ganhou da Ponte, que tá vindo fazendo um bom trabalho, ganhou de 2-1. Peraí. O quê? Ah. Aí. Oi. Pronto, pode continuar o assunto. Que jogo do Guerra, hein? Ó, tem gente mandando abraço pra gente aqui. Tem gente mandando abraço pra gente. E aí? Salve. Lucas! É um primo meu. Calma, Cucão, que você vai estourar meu ouvido aqui. Desculpa. Lucas, beijo pra você, abração pra todo mundo aí de Piraju. Ó, tá longe, hein? Piracanju? Piraju, cidade do peixe gigante. Bom, é isso aí, são Palmeiras que foi um bom jogo, hein? E o Guerra, hein? Será que Guerra vai emplacar? Jogando de terno, hein? Vai emplacar o Guerra agora? Acho que vai. Guerra, todo jogador que vem de fora, ele leva um tempo de adaptação. E eu acho que é esse tempo que o Guerra precisava, né, para se adaptar ao futebol brasileiro. É o tempo que o Borja também precisa, que o Borja já veio com fama de goleador e tudo mais, então a torcida não tem tanta paciência com ele, né? Mas o Guerra se encaixando como vem nos jogos, se entrosando com o time do Palmeiras,
a cada partida o torcedor do Palmeiras vai sentir menos a falta de Moisés. Ele é obediente ao esquema tático do Cuca. Jogo ele é extremamente. Exatamente. Ele lembra muito o Danilo, que jogava no Corinthians. Ele que o mais rápido, né? Um pouco mais rápido. É que o Danilo ele fazia o jogo ficar rápido. Danilo? Jogava não, joga ainda, né? Pô, tá lá. Tá lá. Será que ele volta ainda? Volta. Tá voltando tá voltando de lesão. Tá voltando. Será que o Cucão tá empolgado? Será que ele volta pra levantar a taça? Calma, já vamos falar de Corinthians. Ele tá voltando já. O Carilha tá me estragando. Viu? É o seguinte, tem uma pergunta relevante. O Cuca tava com a calça roxa ou não? De novo, reparei, vou pesquisar de novo, peraí. Eu acho que ele... Continua o assunto aí que eu vou pesquisar isso. Mas, cara, boa vitória do Palmeiras, sim. Vencer em Campinas não é fácil. Qualquer um. Encardido da Ponte Preta lá. E o Palmeiras que, cara, deu um salto agora, tá em terceiro colocado. Tudo bem, tá tudo embolado, né? Do terceiro pra baixo, ali tá tudo embolado. Do terceiro ao 12º estão variando 15. Entre 3 pontos. Então, até o 12º é que tudo 15. É 3 pontos. E aí, é tudo 15. E aí o Palmeiras tem 16, tá na frente. Aí tem 17 o Flamengo e 18 acho que o Botafogo se ganhar hoje. O Botafogo vai a 18. Aí a vantagem do Corinthians cai de 9 para 8 pontos. Agora, se não me engano. Falando sobre o Palmeiras, o interessante é o quê? Tá chegando o jogo da Libertadores e o Palmeiras vem voltando a jogar bem. Isso é importante. Sim. Né? Porque se tivesse jogo da Libertadores aí há 2 semanas atrás, que tava numa draga, era preocupante. E eu tenho uma notícia sobre Palmeiras Libertadores, que se o Palmeiras chegar nas quartas de final da Libertadores, não vai poder jogar no Allianz Parque. Vai ter show, né? Porque vai ter show. Poxa, as quartas de final, se passar, ou é Atlético Paranaense ou é o Santos. Sim, cara, vai ter que mandar no Pacaembu o jogo. Será que um show dá mais dinheiro do que um jogo? Não é questão de dinheiro, é questão de que já estava agendado. É questão que a W Torres já agendou o show, né? Eles são, perdão da palavra, são burros demais, né? Como é que não vai ver o calendário, né? Não, cara, mas eu acho que assim... Aí o Palmeiras vai jogar onde? No Pacaembu? Sim, provavelmente. O Palmeiras joga bem no Pacaembu. Ou no Morumbi, eu acho que seria legal mandar no Morumbi. Mas não manda no Morumbi. De Deus. Tem rixa com a diretoria do São Paulo. Eu acharia legal, assim. Mas, a torcida do Palmeiras não tem que reclamar nada. O Palmeiras não tem que reclamar nada, porque eles não estão pagando 1 centavo pelo estádio. Então, tudo bem. Mas é ruim, né? É ruim, porque é uma quartas de final que você precisa da sua torcida e não vai poder jogar no seu estádio. Ainda mais por ser o segundo jogo, se o Palmeiras decidir em casa, né? É um jogo de Libertadores, então, gente? Vai decidir em casa o Palmeiras. Porque ele é o primeiro do grupo, né? Mas se ele pegar o Santos, eu acho que não. Ele tem mais pontos que o Santos. Ele tem mais pontos que o Santos? Tem mais pontos que o Santos. Aí depende também agora, porque continua somando pontos, né? Se o Palmeiras passar, por exemplo, com 2 empates... A Libertadores soma pontos? Continua somando? Acho que não, cara. Eu acredito que continua. Acho que é só no Paulista, hein? Vou pesquisar, mas acredito que continua. Então... seria ruim, cara. E o Felipe Melo também não vai poder jogar, né? Ele só volta numa possível semi, né? Mas no segundo jogo da semi ele pode voltar. O Palmeiras tem um volante bom agora, né? Bruno Henrique aí pra ser... Jogando bem. O Bruno Henrique, ele... Vamos ver qual o Bruno Henrique que vem também, né? Mas eu acho que vem o Bruno Henrique que jogou na Itália, viu? Ele jogou muito bem na Itália, Uma coisa importante também, o Praz recuperando a confiança aí no gol também, né? Não tá... E eu sempre defendi que o Praz não podia sair do time do Palmeiras. Tava com calça roxa. Então continua a teoria aí, né? Que o Palmeiras com o Cuca de calça roxa ainda não perdeu, é isso? Uma vinheta assim, bomba! Cuca estava de calça roxa ontem no Moisés Lucarelli. Então, o Bruno Henrique ele veio aí pra substituir o Felipe Melo, mas é aquela mesma ideia que eu falei no programa passado, né? Palmeiras contrata, e aí eu quero ver o que vai acontecer depois, porque Felipe Melo vai voltar, eu inclusive enfatizei isso com o Cucão. Felipe Melo vai voltar, vai pro banco? O Cucão falou? Não, exatamente. A contratação que foi o Felipe Melo pra ser banco... Não vai ser banco. Bruno Henrique vai ser banco. Eu não duvido que o Cuca colocar ele no banco. Aí contratou o Bruno Henrique. Aí tem o Thiago que tá jogando muito bem como volante. Mas machucou agora também. E aí eu quero ver o que o Palmeiras vai fazer. Porque assim, beleza. Montou um elenco legal. Montou um elenco bem forte. Mas e se não começar a ganhar títulos? Essa folha salarial tá pesada. Tem que fazer o seguinte. Então o Palmeiras precisa administrar melhor isso daí. É um time na Libertadores, revezando ali algumas peças com o brasileiro, porque se você monta só um time pra jogar Libertadores, ele vai jogar um jogo e vai ficar um mês sem jogar. Então se pega um time do Palmeiras, o time ideal. Esse time vai jogar Libertadores e vai jogar ali
uma partida ou outra do Brasileiro. Um outro time, e o Palmeiras tem elenco pra isso, vai jogar a Copa do Brasil e mesclando com o Brasileiro também. Essa é a receita que eu acredito que o Cuca tem que fazer. Eu não sei se esse time B aí que você tá falando do Palmeiras tem garbo pra levar o brasileiro aí numa boa. Levou o ferro da Chapecoense, né? Porque assim, colocar um ataque. Não, mas você vai mesclar. Você vai jogar o time titular, vai jogar Libertadores. Aí você vai colocar um misto quente pra jogar o brasileiro. Você vai substituir uma peça ou outra. Você vai trocar num jogo, você vai trocar um lateral, um atacante. E o time reserva pra Copa do Brasil. E um time 100% reserva pra jogar a Copa do Brasil. Aí sim, porque assim, o Palmeiras, se eu não me engano, tá com 5 atacantes aí parados, Tem né? gente pra jogar até 3 campeonatos diferentes. Só atacante é Borja, William, Keno, Roger Guedes e tem mais um, que é um menino novo lá. Já deve estar contratando outro também. Ele tá atrás de mais um, né? O Cuca já falou. Volante estilo o Felipe, o Bruno Henrique. Aí tem o Tietê, que joga de volante também. O Zé Roberto, então, assim, às vezes. Dessa forma, eu acho que encaixaria. Mas vocês perceberam nesse jogo que o Cuca não inventou? Quando o Cuca não inventa... Ele vem encontrando um time legal. O Palmeiras... Então, mas é que ele parou de inventar, de colocar Felipe Melo de zagueiro, essas coisas. Ele tá fazendo uns testes malucos, né? Agora ele parou. E o Palmeiras voltou a jogar bem. E vai ser jogar um Corinthians e Palmeiras no dia 12 de julho, né? 12 de julho. Vai ser um jogo bom, vai ser um jogo bom. Vai ser na Arena? No Allianz. No Ananias. Mais alguma coisa pra acrescentar do Palmeiras? Não. Então vamos falar dele. Segue o líder. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. O Corinthians que entrou em campo às 4 da tarde ontem lá na Arena Grêmio e venceu por 1-0. Primeira vez que o Corinthians vence na Arena do Grêmio. Com autoridade. O Corinthians, ele só não venceu e não tinha vencido em 2 estádios do Brasil, que era a Arena do Grêmio e o Ninho do Urubu lá, o estádio do Flamengo, porque ainda não jogou. Não jogou. Mas o Corinthians quebrou esse tabu aí de... Jogou quando era do Botafogo, né? Mas perdeu. Sim, e todos os destaques do jogo para o menino Cássio. Que eu acho que eu vou, se eu fosse pra Voltou? casa, se eu fosse casar com um homem, seria com ele. Cássio voltou? Mas ele na verdade o Cássio viu já, né, o uniforme azul, deu uns reflexos de Chelsea assim, né, cara? Nossa, é mundial. Falaram pra ele que era final de campeonato. Ele é o Chelsea? Cara, mas vocês acharam... Ele voltou a jogar o futebol. Na verdade, já há um tempo. Esse ano inteiro ele já tá... Exatamente, ele já voltou a voltar. Ele tá... Voltou a voltar. Tenho pena do Walter, ele tá fininho, mas a gente conversou sobre o Walter aqui, né? O empresário do Walter falou, cara, vamos procurar outro clube, porque não dá. No Corinthians não dá. Se ele quer jogar realmente, não dá. Ele é muito bom goleiro também. Falando em goleiro, antes de eu concluir meu assunto, esses dias teve um jogo legal pela Série B entre Santa Cruz e Náutico, que foi os 2 goleiros recentes do Corinthians, o Danilo Fernandes e o Júlio César. Foi legal de ver o cumprimento dos dois também, foi uma coisa interessante. Mas voltando, 2 meia boca. O Cássio, também acho. O Danilo no Inter arrebenta, hein, cara? Não, ele é meia boca, cara. O Danilo no Inter arrebenta, não é por nada não. A campanha do Inter ia ser pior se não fosse Danilo Fernandes. Tinha caído com 3 rodadas de antecedência. Mas, enfim, a única diferença. Mas, enfim, o Cássio, ele voltou, ele tá fininho. Eu não sei se o que aconteceu com o Cássio foi alguma coisa de deslumbre. Porque... Foi problema familiar, né? Ele falou isso já. Desde que a avó dele faleceu. A avó dele era como se fosse a mãe dele, né? Ele voltou a ser... Eu vejo direto os vídeos do Timão, né? Da TV do Timão. E realmente o treino dele tá mais pegado, ele tá com mais vontade. Então eu acho que ele voltou a ser o goleiro que... Voltou. Já não caça mais borboleta, que nem tava caçando, né? Sim, o Mauri, né, o treinador de goleiro do Corinthians. Essa é a deficiência histórica dele, é essa. Ele falou que parece outro jogador de 2016 e o Cássio de 2017 é outro jogador. É, muito bom. E todos os destaques do jogo pra ele, né, que pegou até pênalti. Pegou minha irmã, pegou tudo lá. Pegou todo mundo. O Lua bateu mal, né? Vamos falar a verdade. Sim, bateu mal. Bateu muito mal. Telegrafou. Meu Deus, se o Lua fosse do Corinthians, eu ia pegar ele. Viu? Lá. Ele bateu muito mal. Foi muito o Cássio displicente, escolheu cara. o canto, como ele sempre faz. Sim. Só que tava no dia dele, né? Tava. Mas foi pra voltar o pênalti que o Pato
voltou a bola pro Dida, né? Mas era mata-mata. Não vou perdoar o Pato aqui. Foi. Não. Mas foi só pra igualar, só. Porque aí foi... Me lembrou, viu? E você falou que se o Luan fosse do Corinthians, você pegava ele, Cocão? Eu te falo, aquele jogo pegava de pau. Corinthians e Nacional 2-2 na Arena Corinthians, que o André Balada perdeu o pênalti, eu tava lá. Nossa. A sorte do André é que eu tava na leste superior, que se eu tô na inferior, cara... Era poucas ideias. Nossa, ele eu não sei como saiu vivo mesmo aquele dia. E quem tem números dessa campanha histórica do Corinthians? Por que é histórica? Porque o Corinthians ele se igualou aí ao Flamengo e ao São Paulo em 10 rodadas aí. É um recorde histórico pela pontuação, né? São 10 rodadas, 26 pontos, são 8 vitórias e 2 empates. Então tá igualando aí com o São Paulo, que fez uma arrancada espetacular também, mas não levou o caneco nessa época, que se eu não me engano foi com o Muricy, e com o Flamengo. Também, o Flamengo fez uma arrancada parecida também. Flamengo 2009. Não sei exemplificar aqui como foi, mas eu li que foi realmente parecido. Foi os dois do Muricy, né? Eu lembrei do São Paulo. Então a campanha tá histórica. O Corinthians tem o segundo melhor ataque da competição. O primeiro ataque é o do Grêmio. O segundo é o do Corinthians. Esse ataque já tá superior aos ataques dos campeonatos brasileiros passados, dos 2-3 passados, se eu não me engano. A defesa também, ela tá superior. Então é uma campanha histórica. Então já entrega o caneco, faz favor. O Corinthians não pode entrar nessa vibe, já né? Ganhou. Entrega o caneco. 2011. O bom do Corinthians é que é um time muito humilde, tanto pelos seus jogadores, pelo seu treinador. E, cara, se manter essa vibe, essa humildade, e assim, igual a gente falou, o Corinthians não tinha banco no começo do ano, né? A gente pode ficar tranquilo agora que quando o Gabriel não jogar, a gente tem Paulo Roberto. Não, segundo o senhor Henrique Medina. Então, o Davids de Itaquera? Pogba Roberto. Não, segundo o senhor de Itaquera? Isso aí. Esse mesmo. Rapaz, eu vi poucos caras deixar o Jeromel no chão, hein? Você viu que depois, no final do jogo, o repórter de uma emissora perguntou, né? Mas, Jeromel, você já conhecia o Paulo Roberto e tal? Aí o Jeromel falou, só de passagem. Olha aí. Não é fácil não aguentar isso. Jogou bem, cara. Ele foi uma grata surpresa ontem. Igual o Medina falou, né? Ele é primeiro volante. Ele não tem que arrancar mesmo, mas ele... Cara, ele viu uma avenida na frente dele e ele aproveitou, cara. Isso daí de primeiro volante, segundo volante, o Carille falou ontem. Quem jogou como primeiro volante foi o Maicon. Na verdade, eles revezaram. Ele revezou, mas o Carille Mas a maioria do tempo era o Paulo Roberto mesmo. Exatamente, mas é o que o Carille falou. Deixa solto, né? Quem fez isso foi o Carille, não foi porque ele foi assim. E, cara, porque o Carille no treinamento achou melhor o Paulo Roberto ir do que o Maicon. O Maicon, ele tem uma consistência defensiva maior do que o Paulo Roberto, que é o que o Medina tava criticando, a gente debatendo, o Medina tava criticando. É engraçado que o Paulo Roberto, na verdade, quem ia vir pro Corinthians era o Richelli, né? E o Corinthians foi lá e contratou... Richelli que tá numa draga contratou no esporte. Reserva do Richelli. Tá numa draga no esporte. É engraçado como nos últimos anos o Corinthians tem dado dessas, né? Contratou o Ralf, que também não era titular, o Paulinho... ajudante de... Segue o jogo. Ia ser preconceituoso esse aí. Não lembro. Mas tinha um apelido dele, eu vou pesquisar. E, cara, tá dando certo, né, as contratações do Corinthians. Porque tem técnico pra isso. E outra, também. Vocês falaram de Carille, né? Fontes informam que o Carille tá pra ser demitido, hein? Por quê? Porque, segundo a diretoria, o trabalho do treinador não agrada, visto que o time não sobe de posição no campeonato há mais de 7 rodadas. Nossa senhora, crise, cara. né? Crise no Corinthians. Senhora. 7 rodadas sem subir de posição. Que a gente tem que ouvir aqui nessa rádio. Cara, o Carille tá acabando com a humildade do pessoal. O que a gente falou... E outro, o perfil dele não se enquadra no Corinthians. A gente já não tá sofrendo mais. Sim, 4 pontos de distância pro segundo colocado. Complicado. 10, eu falei, é engraçado a gente assistir jogo domingo e saber que o Corinthians vai ganhar, né? Assim, então, mas assim... Eu tô acostumado com isso. Mas na verdade, o adversário que escolhe de quanto que ele quer perder pro Corinthians. Porque se ele vier pra cima do time... Ó o ego. Se o time adversário vier pra cima do Corinthians, provavelmente ele vai perder de 1-0 só. O Corinthians vai achar uma bola lá e vai colocar.
Agora, se ele ficar na defesa, provável que ele tome 3, 4, igual do Vasco, né? Você falou isso aí então eles que escolhem de quanto quer perder. Você falou isso aí de uma bola só, e eu vou já entrar numa coisa mais técnica. O Corinthians tem tanta competência, porque assim, os números do jogo de ontem mostram que o Grêmio foi superior na posse de bola, no ataque, nos cruzamentos, nos escanteios. Né? Exatamente, não, mas é o que eu quero comparar, é o que eu acho legal, sabe por quê? Porque se você for analisar, o Corinthians teve pouca chance de gol, pouco escanteio, pouco aproveitamento. Foram 3 finalizações. Só que foi efetivo. Essa é a diferença do Corinthians. É o time mais eficiente do Brasil. O Corinthians, ele tá numa fase muito efetiva. É cirúrgico o time. É pragmático, joga feio mesmo, então, assim, mas garante resultado. E comprou a ideia do Carille. O time também não é um time que é retrancado. É um time compacto. Exatamente, é o que eu tava conversando com o Cucão. O time não é retrancado. É uma retranca ofensiva, né? O Carille chegou, pessoal... É compacto. Não é, eu acho que não é retranca. Gente, é compacto. Quando ele chegou no Corinthians, ele falou, vamos fechar a casinha? Vamos. E arrumar. Fechou a casinha, beleza, não tomamos gol, não tomamos gols, consertamos, a defesa é boa. Agora vamos começar a atacar um pouquinho? Vamos. 1-0, 1-1, 1-0, 1-0, 1-0. Gente, vamos soltar um pouquinho mais? 2-0, 2-1. Com a mesma consistência defensiva. Exatamente, sem mexer lá atrás. Aí ele falou, vamos soltar um pouquinho mais. Aí foi contra o Vasco. Aí já tomou 2 gols ali, né? Sim. Porém, fez 5. Mas o Corinthians ficou ligeiro depois daquele jogo. Então, mas é aí que tá. O que eu quero destacar do Corinthians é a frieza. Sim. A frieza. Sim. Isso você pode ver no Cássio, na hora do pênalti. Sim. Ele esperou dá 2 paradinhas minuto. E ele fica frio. E ele geralmente ficava abalado, né, com pênalti assim. Ele ficava nervoso, escolhia um canto. Eu só vi ele pegando o pênalti do Rogério. Então, na verdade... eu acho que foram os que ele pegou, né? Foi do Rogério e do Allan Kardec. Na verdade, o Cássio, ele tava nervoso esse último ano, porque na Libertadores ele foi sensacional. O Cássio foi sensacional. A fase dele tava sensacional. Sim. Então, assim... Não pra pênalti. Não, mas o time do Corinthians é um time compacto, é um time bem montado. O Carille tá sabendo colocar, por exemplo, é o que a gente acabou de falar. Saiu o Fagner, entrou o Paulo Roberto, a consistência defensiva... Não comprometeu. Exatamente. O que aconteceu agora? O Gabriel precisou se ausentar, voltou, colocou o Paulo Roberto ali como volante e mesclou com o Maicon. Ficou bacana também. Todo mundo tá com vontade de jogar. Quem entra com vontade de jogar. Porque o Carille, ele vê isso. Ele consegue mostrar que todo mundo jogando, todo mundo vai chegar no ideal. E eu acho aí... É o que a gente falou, né? Ele treina os dois times como se fosse o titular. Eu acho aí, se o Corinthians continuar nessa pegada aí, ganha esse campeonato com 8, 7 rodadas de antecedência. E nem tudo são flores pro Corinthians, porque agora o maior reforço que o Corinthians pode fazer é manter esse time. Exatamente. Mas o Paulo... Tem Guilherme Arana sendo sondado, o Balbuena sendo sondado agora. O Roberto de Andrade já falou, o Balbuena não sai do time, não vai sair, não, porque é muito vende. Pouco. É muito pouco. Não vende, mas eu acho que o Roberto de Andrade, ele colocou na cabeça dele que se desmontar o time agora, o trabalho, porque é o último ano dele. Ano que vem tem eleição. Ano que vem Andrés volta. Ano que vem tem eleição. Ou o craque Neto, né? Então, você tá maluco. Enfim, eu vou usar o mesmo argumento do Thiago. Ele ama o Corinthians. Ele é corintiano. Não, ele quer pra... O Neto quer O Neto quer pra 2021. Eu só não vou sair do estúdio porque eu tenho que dar um recado no final. Não, mas resumindo... Só não saio do estúdio depois dessa porque eu tenho que dar um recado no final. Não foi... Mas assim, o time, ele comprou a ideia do Carille, mas resumindo, o Roberto, ele falou que não sai, ele falou, e eu acho que ele tem isso na cabeça, se ele desmontar o time agora, o time vai ficar ruim, e aí vai acontecer dele sair com a ideia de que ele não foi um bom gestor, enfim, mas eu acho que eu não duvido nada de Roberto de Andrade. Eu acho que não, eu acho que esse ano vai, cara, o brasileiro vai. Eu acho que, o que eu ia falar aquela hora, que eu acho que um time que joga o futebol, que você vê no treino, que rende o treinamento, igual o futebol que tá jogando o Corinthians e Grêmio, só consegue perder um campeonato pelo acaso. E esse acaso é time de fora vir aqui desmontar o time, ou lesão. E olha, eu vou falar pra vocês, o Grêmio... De resto não consegue. Esse ano a China não atacou ainda. O Grêmio, pra mim, ele não disputa o Campeonato Brasileiro.
porque ele disputa a Libertadores. Vai focar a Libertadores. A hora que o bicho começar a pegar na Libertadores, eles vão deixar o brasileiro de lado. E outro, o Grêmio tem chance de ganhar a Libertadores, cara. Tem time pra ganhar a Libertadores. Tem time. Tomara que o ego do Renato Gaúcho não atrapalhe o time do Grêmio. O Renato já falou que ele vai poupar time já. Não, mas vocês lembram do Fluminense, 2009, na Libertadores? O Fluminense passa pelo Boca na semifinal, Renato Gaúcho, o Fluminense é o último time do Campeonato Brasileiro, isso já tinha passado umas 10, 12 rodadas, e aí questionaram ele na entrevista: Renato, você não acha que é preocupante o time estar na última colocação no Brasileiro, tendo em vista estar na final da Libertadores? Ele, enquanto uns estão a 20 quilômetros da Libertadores de novo, eu tô a 2 metros. Aí foi lá e perdeu a final pra LDU. Pois é. LDU tinha um time massa aquele ano. Esse ano, em 2009, o Fluminense não caiu, eu não sei como. Porque quando virou o turno, era 95% de chance. Eles tinham, nas últimas 12 rodadas, tinha que ganhar 11. Eu posso te falar. Não caiu porque era um time bom. Nossa, eu lembro que o Fred acabou. O Fluminense sempre foi tapetão. O Fred deitou esse ano não foi o ano do tapetão, não, cara. Não, mas eu não tô falando que esse foi o ano do tapetão. O Fluminense sempre foi o time do tapetão. O Fluminense tinha um timaço, por isso que não caiu. Foi a melhor fase do Washington. O Fluminense só tinha time quando o Washington jogou. Só tinha time essa Então, mas era um time legal de ver jogar. Tô querendo falar, mas é só... O Fluminense ganha só... Não, é que o Medina falou assim, eu não sei como não caiu. Não caiu porque tinha um timaço. O Washington, coração valente, né? O cara fazia gol todo jogo, praticamente. Não, mas quem jogou aqueles 11 últimos jogos, fez gol a rodada, foi o Fred. Ele falou: pessoal, o time não vai cair, sobe nas minhas costas. Realmente. Eu gosto era bola pra frente, gol do Fred. Impressionante. Eu gosto de lembrar do Washington, porque o São Paulo meio que desprezou o Washington, né? Vocês lembram que o Washington foi jogar no São Paulo? Sim. Aí o São Paulo meio que desprezou ele. Aí ele foi pro Fluminense, voltou pro Fluminense. Na Libertadores, quem que fez o gol do Fluminense? Eliminou o São Paulo. E depois ele voltou pro São Paulo de novo. Não. Jogou? Não, eu acho que ele voltou. Se não me engano, foi 2013. Ele voltou pro São Paulo, encerrar a carreira no São Paulo. Ele não encerrou a carreira no São Paulo. Encerrou? Tô falando. Pessoal, quase certeza. Eu vou procurar isso. Tá chegando na hora de nos despedir. Quarta-feira? Vamos falar de recadinhos. Recadinho? Henrique Medina. Prestem atenção. Olha aí. Atenção, ouvintes da arquibancada. Tira trilha, Cucão. Tira trilha. É, porque é importante. Na quarta-feira teremos convidado, né, aqui no programa Arquibancada. Na verdade, serão 2 convidados, tá? O José Maldonado. Eita! E o Chico, rapaz, tá? Que são proprietários de um clube aqui de Sorocaba. São 2 jogadores de pôquer. Então, como Arquibancada, claro, a gente fala bastante de futebol, mas a gente abrange todos os esportes e o pôquer também é um esporte. E é o nosso assunto, né, de quarta-feira. É o nosso assunto de quarta-feira. O pôquer é um esporte que vem crescendo muito no Brasil, tanto que teve até uma novela recentemente abordando sobre o assunto. A cidade aqui de Sorocaba também vem crescendo, teve eventos grandes aqui em Sorocaba em relação a esse esporte. O 103K também vai ter daqui a pouco. Então na quarta-feira, pessoal, não percam o programa. Vai ter live no YouTube. Assistam a gente. E eu já adianto para vocês. Vai ter sorteios, tá? Vai ter promoção aqui na rádio ao vivo. Então participem pela live. Fiquem atentos, tá? Na live no YouTube. Nós vamos divulgar na nossa página no Instagram, na nossa página no Facebook. Tudo em relação aos nossos convidados que vão estar aqui na quarta-feira. Por favor, repita pra gente o nome dos convidados. José Maldonado e o Chico, que são... são profissionais, né? São eu tenho uma profissionais pergunta. Pessoas que são totalmente leigas ao poker, igual a mim. A melhor oportunidade que vai ter de entender sobre o assunto. Olha aí, é isso que eu queria saber. Entendeu? Porque o programa não vai ser voltado a jogadores profissionais. Não. O nosso foco vai ser sobre o esporte, né? Em trazer eles sobre explicar o esporte. Exatamente. Justamente para trazer pessoas novas a entender e conhecer esse novo esporte que vem crescendo na cidade de Sorocaba. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, o pôquer não é um esporte chato, não é um esporte de matemática. Não é ilegal. E não é ilegal. O pôquer é um esporte que, como o Medina falou, tá crescendo muito e é muito dinâmico. É o que mais cresceu nos últimos anos, o pôquer. Exatamente. Já ultrapassando a luta, né? E grandes celebridades hoje jogam. Vanderlei Luxemburgo, Neymar, quase. Ronaldo. Todos. Cristiano Ronaldo. Esqueci o nome daquela mulher do salto em vara. O Michel Bastos. Mauro Imagem joga. Então, Michel Bastos foge do treino. Nós jogamos.
Henrique Medina joga. Thiago Freitas joga. Eu dou show. Cucão, só sabe jogar cacheta. Então, só. pessoal, na quarta-feira, a partir das 17 horas, aqui na Arquibancada, acompanhem a gente que vai ser um programa totalmente diferente, bem interessante para você que já conhece e para você que ainda não conhece, mas tem interesse em conhecer, vai ser bem legal o programa. Aí. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês aqui, agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanharam e mandaram mensagem por mais um dia. E fique atento na nossa programação. Amanhã tem o programa do Key. Nem é tudo isso. Nem é tudo Com isso. o pessoal do Caneca Livre, eles vão vir dar uma entrevista aqui. Vamos falar sobre filmes e... 5 horas da tarde também, né? 5 horas. É isso aí. Fique atento e quarta-feira. E siga a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube também. Só procurar programa Arquibancada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Quarta-feira a gente tá de volta. Tchau, tchau. Tchau.